Amanhã no rio tem o cheiro do mar e de café recém-torrado, um aroma que é ao mesmo tempo doce e amargo como uma promessa pela metade. Em meio à luz dourada que se quebrava sobre a água de Ipanema, Rafael Duarte estava em seu apartamento luxuoso, olhando para a cidade que acordava, barulhenta, vibrante e estranha. Ele tinha tudo: poder, dinheiro, visão. Faltava apenas uma coisa, uma alma. E então, na cidade onde as pessoas aprendem a sambar antes de aprender a amar, Rafael aprenderia a lição mais difícil de sua vida: aprender a amar alguém. E aprender a amar a si mesmo. A manhã invadiu a cidade como uma onda dourada. Do apartamento no andar alto com vista para a praia de Ipanema, Rafael Duarte via a luz do sol refletida nas vidraças de centenas de outros prédios, brilhando como diamantes na superfície da água. Abaixo, o Rio de Janeiro despertava em seu próprio ritmo. Ônibus lotados, o pregão do vendedor de pão de queijo, melodias fracas de samba vindas do rádio antigo do porteiro. Tudo se misturava na trilha sonora matinal da cidade, agitada e cheia de vida. Mas do 36º andar, Rafael só ouvia o silêncio. Ele estava diante da enorme janela de vidro, o café expresso na mão ainda soltando vapor, mas já esfriando como ele próprio. O aroma do café misturava-se ao perfume caro no ar frio da sala de estar, uma mistura perfeita, sem alma. Aos 33 anos, Rafael era o símbolo do sucesso, o diretor mais jovem do setor imobiliário, proprietário de dezenas de projetos ao longo da costa sul do Brasil. Seu nome aparecia frequentemente em revistas de economia, junto com imagens de arranha-céus, cerimônias de inauguração, festas luxuosas. Diziam que Rafael Duarte tinha tudo o que um homem sonhava. Só ele sabia a única coisa que não tinha: uma razão para acordar todas as manhãs. Através do vidro transparente, Rafael via as ondas quebrando na areia, uma após a outra. O mar de Ipanema nunca dormia, e ele nunca soube o que era dormir de verdade. Cada noite passava sob a luz da tela do laptop. Planilhas de planejamento, números secos. Cada sucesso só o fazia sentir-se mais vazio, como se estivesse construindo centenas de casas para os outros, mas nunca tivesse conseguido construir um lar para si mesmo. Lar, ele murmurou em um suspiro. Que gosto tem essa palavra? Ele havia esquecido há quanto tempo. No apartamento de 10 cômodos, nenhum som, sem rádio, sem cachorro, sem ninguém para dizer bom dia. Tudo o que Rafael tinha era o som do ar-condicionado e o eco distante das ondas, como um samba que perdeu o ritmo. Ele pousou a xícara de café na mesa de mármore, abriu a janela. A brisa matinal do mar entrou, trazendo o cheiro de sal, umidade e um leve sabor de vida. Um sabor que ele não provava há anos. A cidade lá fora estava vivendo, enquanto ele estava apenas existindo. No reflexo da vidraça, Rafael viu novamente a imagem do homem que os jornais celebravam. Alto, moreno, olhos castanhos frios, terno cinza de corte perfeito, gravata italiana ajustada no ângulo certo. Tudo nele era preciso até o último detalhe, exceto os olhos. Olhos cansados, profundos, como se carregassem toda a chuva que nunca caiu. Ele sorriu levemente, um sorriso que não alcançava os olhos, e então se virou, deixando para trás a luz brilhante da manhã e um vazio invisível. Carla, sua assistente de longa data, apareceu pontualmente como sempre, segurando uma pasta grossa de documentos. Bom dia, senhor Rafael. Agenda de hoje. Reunião com a equipe de arquitetura às 10 horas, seguida de almoço com os parceiros japoneses. Ele assentiu, a voz firme e baixa. Cancele o almoço. Carla ergueu o olhar. Surpresa, Rafael Duarte nunca cancelava uma reunião com parceiros estrangeiros. Senhor, tem certeza? Ele apenas respondeu. Sim. Diga que houve uma emergência familiar. Ao dizer isso, achou estranho, pois não havia nenhuma família para usar como desculpa. Quando Carla saiu, Rafael foi até a escrivaninha de Nogueira em seu escritório, abriu uma gaveta, tirou uma foto antiga. Na foto, um adolescente de 18 anos sorria radiante entre seus pais, atrás deles um cafezal em Minas Gerais, onde seu avô costumava cultivar. A foto estava desbotada, mas a luz do sol e a alegria nela ainda eram mais brilhantes do que qualquer prédio que ele já havia construído. Faz 10 anos, ele sussurrou. 10 anos desde o dia em que o acidente levou tudo, desde que ele aprendeu a se esconder no trabalho para não sentir a solidão. A luz da manhã ainda entrava pela janela, mas agora ele a via como a luz em um túnel escuro, iluminando o que ele não queria enfrentar: o cansaço e a falta de sentido de si mesmo. Em algum lugar lá embaixo, o som de bossa nova vinha de um pequeno bar,
a melodia suave e familiar de Garota de Ipanema. Ele fechou os olhos, ouvindo o verso Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. A voz suave da cantora como um sorriso que nunca havia tocado sua vida. Por um momento, Rafael sentiu algo se mover em seu peito. Uma sensação vaga, tênue como um fio de vento. Ele abriu os olhos. A luz refletida na janela de repente pareceu mais suave, mais macia, como se o rio tivesse acabado de respirar fundo. Rafael respirou com a cidade, pela primeira vez em anos, e em algum lugar no meio da multidão, entre as ondas e a chuva, havia uma garota se preparando para entrar em sua vida, trazendo desenhos, um sorriso e uma alma que ele não sabia que precisava tanto. Ele não sabia que aquela manhã, aparentemente comum, seria o último dia em que Rafael Duarte viveria como um homem que não sabia amar. Depois que Carla saiu, Rafael ficou sentado em silêncio diante de sua mesa, virando a foto antiga em suas mãos, sentindo como se o tempo tivesse parado. O aroma do café frio havia se dissipado, substituído pelo cheiro de cera de madeira da mesa e pelo cheiro de papel recém-impresso. Tudo ao seu redor era perfeito, limpo, impecável a ponto de ser insensível. Ele se lembrou da infância, onde o cheiro do café torrado dos campos de seu avô invadia todas as manhãs, a risada de seu pai, a mão de sua mãe tocando levemente seu ombro, dizendo: Filho, feliz não é quem tem mais, mas quem sabe amar o que tem. Essa frase já fora parte de seu sangue, mas aqui no rio, entre concreto, vidro e aço, ele a havia perdido. Rafael sorriu levemente, um sorriso com um gosto amargo. Ele havia esquecido o cheiro do café de verdade, o cheiro da terra, do calor humano, da cozinha cheia de vapor pela manhã. Ele pedia café da máquina automática, bebia aquela solução perfeita, mas fria, sem alma. Tudo em sua vida era como aquela xícara de café. Procedimento correto, temperatura correta, sabor correto, mas sem sentimento. Ele abriu o computador, olhou a lista de novos projetos. Uma torre à beira-mar, um resort luxuoso na Bahia, uma série de apartamentos de alto padrão perto do Jardim Botânico. Números que se estendiam ao infinito, cheios de orgulho, mas vazios. Ele sabia que os jornais o chamariam novamente de o homem que está moldando a nova face do Rio. Mas por dentro, ele apenas sentia que estava construindo casas para os outros viverem, enquanto ele mesmo não tinha um lugar para chamar de lar. O telefone tocou. Rafael olhou para a tela. O número de um parceiro de São Paulo. Ele hesitou, depois desligou. Ele não queria falar com ninguém. Na sala ampla, o som das ondas ecoava como um lembrete. O rio lá fora continuava rindo, cantando, amando e vivendo. E ele, o homem desta cidade, só sabia existir como uma sombra. Rafael saiu para a varanda. O vento da manhã bagunçou sua gravata. Ele atirou, deixou-a pendurada, permitindo que a brisa do mar entrasse pelo colarinho de sua camisa. Dali, podia ver a praia de Ipanema estendendo-se como uma fita dourada, pessoas correndo, casais de mãos dadas, risadas misturadas ao som das ondas. Por um momento, Rafael sentiu vontade de descer, de se misturar à multidão, de respirar de verdade. Mas então, ele parou. Algo o impedia. Medo ou hábito, ele não sabia. Abaixo, pequenas velas deslizavam pela água. Ele observou e, em sua mente, velhas memórias voltaram. Quando era pequeno, seu pai o ensinara a velejar no lago. Para pilotar um barco, você precisa conhecer o vento, disse o pai. Mas para viver, você precisa saber amar. Rafael, na época com 13 anos, apenas riu. Agora, ele entendia que seu pai estava certo. Ele conhecia o vento, conhecia dinheiro, conhecia a estratégia, mas não sabia amar. Naquele momento, Rafael percebeu a verdade. Ele não tinha medo da solidão. Tinha medo de que os outros vissem seu vazio. Medo de que, se alguém entrasse em sua vida, veria que por trás do terno perfeito havia apenas um espaço vazio. E então eles iriam embora. A porta se abriu levemente. Carla colocou a cabeça para dentro. Senhor Rafael, há uma jovem arquiteta que quer apresentar um projeto diretamente. Ela é de Paraty. Devo. Ele a interrompeu. Deixe-a entrar. Sua voz era grave, quase indiferente, mas por dentro havia uma curiosidade injustificada. Paraty. O nome evocava um lugar que ele ouvira em suas memórias. A cidade histórica, telhados vermelhos, mar calmo, ruas de pedra, onde a infância brasileira permanecia intacta. Ele não sabia por que seu coração bateu um pouco mais rápido. Quando Carla saiu, Rafael se levantou.
Ajeitou a camisa, mas não colocou a gravata de volta. Ele se olhou no vidro, seus olhos escuros refletindo a luz amarelo-alaranjada do sol que já estava alto. Havia algo diferente em seu olhar, um toque de inquietação, misturado com expectativa, como se ele soubesse que algo estava prestes a quebrar o ritmo silencioso de sua vida. A porta do escritório se abriu. A luz entrou junto com um leve aroma de jasmim. A garota entrou, carregando um grande portfólio de desenhos nas mãos, cabelos castanhos presos, olhos brilhantes, mas desconhecidos. Quando seus olhares se encontraram, Rafael sentiu como se as ondas batessem dentro de seu peito. Naquele segundo, o samba da rua silenciou, restando apenas a batida de seu coração, lenta e fora de ritmo. Senhor Duarte? A voz dela era suave, um pouco tímida, com o sotaque rústico de Paraty. Sim, ele respondeu, e então ficou em silêncio, como se tivesse esquecido como continuar a conversa. Sou Marina Oliveira. Vim apresentar o projeto. Ela colocou o portfólio sobre a mesa. Seu olhar varreu brevemente o ambiente. A sala era grande, organizada, vazia. Rafael viu a observação sutil em seus olhos, o olhar de alguém que ama espaços, que sente cada linha. Ele viu nela algo que havia perdido há muito tempo: paixão. Marina abriu os desenhos. Linhas suaves de lápis apareceram. A forma de um edifício, a curva da luz, o espaço reservado para o verde. Eu acredito, ela disse, que uma casa só vive de verdade quando as pessoas querem voltar para ela. Não apenas bonita, mas tem que ter alma. Rafael ergueu levemente a cabeça. Seus olhos castanhos escuros pousaram no rosto da garota. Por um instante, ele ouviu seu coração dar uma batida diferente, estranha e profunda. As palavras que ela acabara de dizer tocaram um lugar que ele não esperava. Tem que ter alma. Ele tentou dizer algo, mas as palavras não saíram. Apenas assentiu levemente. Do lado de fora da janela, a luz da manhã de Ipanema continuava a fluir, refletindo na parede, em sua pele e também em seus olhos. Uma manhã que parecia comum de repente se tornou diferente, porque pela primeira vez em anos, Rafael Duarte sentiu que tinha acabado de ouvir algo mais importante do que todos os contratos que já assinara, um lembrete de que a vida, como uma casa, só é bonita quando há alguém que nos faz querer voltar. Ele não sabia que a partir daquele momento, tudo em sua vida, as manhãs vazias, as longas noites solitárias, as frias paredes de vidro, começaria a rachar, tudo por causa de uma garota de Paraty que trazia desenhos e um coração que sabia sorrir para o mundo. E quando Marina deixou a sala naquele dia, a porta se fechou. Rafael continuou olhando para o lugar onde ela estivera sentada. Sobre a mesa, um pequeno pedaço de papel havia caído acidentalmente de seu portfólio. Ele se abaixou para pegá-lo, leu a pequena caligrafia em tinta azul. A beleza não está nas paredes, mas no que se vive dentro delas. Rafael sorriu levemente, seu primeiro sorriso verdadeiro em anos. Lá fora, Ipanema brilhava. Mas desta vez, a luz não era mais fria. Ela atravessou o vidro, tocou seu coração. E naquele momento Rafael Duarte, o homem que nunca soube amar, acabara de sentir o calor de algo muito real começando. A tarde no Rio tinha uma luz diferente, uma luz dourada escura como mel, que pairava sobre os velhos muros caiados e os coqueiros que projetavam sombras na rua. Marina Oliveira estava na janela do pequeno quarto de hotel com vista para a Avenida Atlântica. Abaixo, corredores se espalhavam pela praia de Copacabana, onde as ondas batiam na areia como o ritmo da respiração da cidade. Ela respirou fundo, deixando o vento do mar trazer o cheiro de sal e de vida para seus pulmões. O Rio de Janeiro era ao mesmo tempo deslumbrante e assustador. Para Marina, este lugar era como um homem bonito, que podia seduzi-la com apenas um olhar, mas também podia engoli-la com seu glamour. Ela colocou o portfólio de desenhos sobre a mesa, alisando suavemente cada página com a mão. O projeto que ela apresentaria na manhã seguinte, Residencial Aurora, era a maior oportunidade de sua vida. Sua pequena empresa em Paraty nunca havia sido convidada a participar de um projeto dessa magnitude. Tudo o que ela tinha era experiência, paixão e um coração que acreditava que a arquitetura poderia curar as pessoas. Ela sussurrou como se falasse para si mesma. Eu não projeto apenas casas. Eu projeto lugares para as pessoas se amarem, viverem e serem felizes. Do pequeno alto-falante ao lado da cama, a voz de Caetano Veloso soou, cantando Sampa, a música que ela costumava ouvir enquanto desenhava. Aquele som a fazia sentir-se mais próxima de sua cidade natal, Paraty, onde havia ruas de pedra,
casas pintadas de branco, telhados cobertos de musgo e o som de crianças brincando à tarde. Ela se lembrou de sua avó, que costumava lhe ensinar: uma casa precisa respirar, Marina. Se tiver apenas paredes, está morta. Se tiver pessoas se amando dentro dela, ela vive. Ela sorriu. Foi a avó que a fez escolher essa profissão. Ela queria construir casas que respiram. E amanhã, ela levaria esse sonho diante de um dos homens mais poderosos do setor, Rafael Duarte, um nome que ela ouvira dezenas de vezes em conferências. Chamavam-no de o arquiteto dos arranha-céus. Marina pensava que se Rafael Duarte realmente entendesse a alma da arquitetura, talvez não precisasse contratar alguém como ela. Na manhã seguinte, ela acordou cedo, preparando cada detalhe cuidadosamente. Camisa branca, calça de linho creme, sapatos baixos, simples, mas arrumada. Ela se olhou no espelho, vendo em seus olhos uma mistura de confiança e tremor. Vai dar certo, ela disse a si mesma, e então sorriu. A empresa Duarte ficava em uma torre de vidro bem no centro de Ipanema. Quando Marina entrou no lobby, sentiu-se pequena em meio ao espaço suntuoso. Mármore brilhante, plantas perfeitamente podadas, funcionários de uniforme andando como em uma coreografia sincronizada. Por um momento ela pensou: eu não pertenço a este mundo. Mas então se lembrou do olhar de sua avó, lembrou-se das casas em Paraty, com tinta descascada, mas cheias de calor humano, e disse a si mesma: é exatamente por ser diferente que preciso estar aqui. Uma mulher de cabelos castanhos e porte elegante se aproximou. Senhora Oliveira, sou Carla, assistente do Sr. Duarte. Por favor, me acompanhe. A voz de Carla era profissional, mas não fria, o que tranquilizou Marina um pouco. No elevador de vidro que subia, Carla perguntou: é seu primeiro projeto grande no Rio? Marina assentiu, sorrindo. Sim, e o mais importante da minha vida. A porta do elevador se abriu. Um longo corredor revestido de madeira clara levava à sala de reuniões com paredes de vidro e vista panorâmica do rio. Marina parou por um instante. A luz da manhã refletia na mesa de vidro, inundando toda a sala com um brilho dourado e quente. Carla sorriu. Ele chega em alguns minutos. Quando ficou sozinha, Marina reorganizou os desenhos, ajustou o projetor, colocou cada página em ordem. Suas mãos tremiam um pouco, mas por dentro ela sentia uma calma estranha, talvez por causa da vista lá fora. O mar azul encontrando o céu, pequenas velas brancas, o som dos pássaros misturado ao ruído distante dos carros. O rio era como uma música de bossa nova, ao mesmo tempo sensual e triste. A porta atrás dela se abriu suavemente. Marina ergueu a cabeça. O homem entrou, alto, pele bronzeada, terno azul claro, olhar profundo, mas brilhante. Rafael Duarte. Por alguns segundos, ela sentiu como se o tempo desacelerasse. Havia algo em sua postura calma que a impedia de desviar o olhar. Não era a beleza de um homem poderoso, mas uma solidão sutil escondida em cada gesto. Senhora Oliveira. A voz dele era grave e baixa, com o tom de quem está acostumado a comandar. Sim, é um prazer conhecê-lo, Sr. Duarte. Ele sorriu levemente. Por favor, me chame de Rafael. Uma frase simples, mas que mudou o clima. Marina assentiu, o coração tremendo levemente. Ela começou sua apresentação, a voz firme e quente, falando sobre espaços de convivência, luz, a conexão entre as pessoas e a natureza. Rafael ouvia atentamente. Diferente dos homens que Marina havia encontrado no mundo dos investimentos, seu olhar não se fixava apenas em números ou metragens, mas parecia ouvir a respiração em suas palavras. Quando Marina terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento. A luz da janela incidia de lado em seu rosto, destacando o brilho castanho em seus olhos. Você fala de casas como se falasse de pessoas, ele disse. Como se cada parede tivesse um coração. Marina sorriu, respondendo suavemente. Talvez tenham, se houver amor d'entre eux. O ar ficou parado. A frase dela foi como uma brisa, mas dentro de Rafael tocou um lugar que ele pensava estar morto. Por um instante, ele viu novamente o cafezal de Minas de antigamente. Viu sua mãe sorrindo na pequena cozinha, sentiu o calor de algo que ele havia perdido. Obrigado, Marina, ele disse baixinho, a voz ligeiramente embargada. Seu projeto é diferente. Quando ela saiu da sala, Rafael continuou sentado ali, olhando pela janela, mas a única imagem em sua mente não era a de um prédio, e sim o sorriso rústico da garota de Paraty. Em algum lugar dentro dele, uma corda acabara de vibrar. Um som pequeno,
mas suficiente para fazer seu coração começar a despertar. Lá fora, o sol do rio ainda brilhava intensamente, mas dentro da sala, a luz parecia mais quente, mais suave, como se uma parte do sol tivesse acabado de encontrar um caminho através da espessa camada de vidro de sua vida. Marina saiu do prédio da Duarte com uma sensação estranha no peito. Não exatamente ansiedade, nem exatamente alívio, mas como se tivesse acabado de largar uma pedra pesada e descoberto que debaixo da poeira ainda havia um coração batendo. O sol do meio-dia do rio queimava a pele, forte e intenso, mas ela sentia um frescor. Parou na calçada, em meio ao fluxo apressado de pessoas, olhando para o mar. O azul do oceano parecia inundar a rua, como um espelho refletindo suas emoções. Confusas, novas, cheias de potencial, ela entrou em um pequeno café na esquina, cujas paredes eram cobertas por pinturas a óleo de cenas marítimas. Sentou-se e pediu um café de coador, o tipo de café que ela amava por seu aroma rústico, tão diferente do expresso frio dos prédios de vidro. Enquanto a primeira gota de café caía no filtro, ela se lembrou do olhar de Rafael, o olhar de alguém que via muitas coisas, mas parecia nunca ter realmente enxergado. Continha um vazio que ela não conseguia descrever em palavras, mas que reconheceu assim que o encontrou. Uma tristeza bonita, como uma casa luxuosa onde ninguém vivia. Ela balançou a cabeça, sorrindo. Marina, para de romantizar, disse a si mesma. Ele era apenas um homem de negócios, como tantos outros, que podia elogiar e depois esquecer imediatamente. Mas então, enquanto mexia o café, o líquido escuro brilhando na luz, ela ouviu a voz dele ecoar em sua mente. Você fala de casas como se falasse de pessoas. A frase continuava girando em seus pensamentos, como uma melodia que não parava. À noite, quando Marina chegou ao apartamento alugado em Copacabana, seu telefone vibrou. Número desconhecido. Ela hesitou por um momento e atendeu. Marina? A voz era grave, pausada, um pouco rouca. Ela a reconheceu imediatamente. Rafael? Sim. Desculpe ligar assim. Queria agradecer pelo projeto. E, talvez, convidá-la para um café amanhã, fora do escritório. A voz dele tinha uma leve hesitação, como se o convite tivesse acabado de atravessar um muro espesso. Ela ficou em silêncio por um instante. Lá fora, o marulho das ondas e aquele ritmo de repente a fez sentir-se leve. Claro, amanhã. Onde? Tem um café em Copacabana. Chama-se Mirante Azul. Às 5, combinado. Quando a ligação terminou, Marina ficou sozinha perto da janela, olhando para o oceano escuro. As ondas da noite batiam na areia regularmente, como seu coração batendo. Ela sabia que deveria manter distância. Ele era o cliente. Ela era a prestadora de serviço. Mas havia algo naquela voz que ela não conseguia ignorar. Uma pequena expectativa se infiltrou em cada respiração, como um grão de areia no sapato. Incômodo, mas impossível de ignorar. No dia seguinte, Marina chegou ao Mirante Azul alguns minutos adiantada. O café era pequeno, com piso de madeira escura, janelas abertas para o mar e o aroma de café misturado com o cheiro de sal e sol. Ela escolheu uma mesa perto da janela, o coração levemente ansioso. Rafael chegou na hora, vestindo uma camisa branca e jeans, muito diferente da imagem do homem frio de terno do dia anterior. Quando ele entrou, a luz bateu em seus cabelos, destacando o rosto bronzeado, e havia algo muito humano em sua aparência. Chegou cedo, ele disse, a voz leve como o sorriso fino em seus lábios. É o costume, ela respondeu. Aprendi com meu avô que quem chega cedo tem tempo para respirar. Rafael deu uma risada baixa, uma risada real, não o tipo de riso educado e social. Ela percebeu que aquele riso o fazia parecer alguns anos mais jovem, mais suave, como se o rio dentro dele tivesse acabado de abrir as portas para a brisa do mar entrar. Eles conversaram, primeiro sobre trabalho, depois gradualmente sobre outras coisas. Marina falou sobre sua infância em Paraty, sobre as tardes passeando pelo cais, desenhando as casas antigas com tinta descascada. Rafael falou menos, mas cada vez que abria a boca, sua voz era baixa e sincera, sem qualquer ostentação. Quando ela perguntou sobre seus pais, ele hesitou e então disse brevemente: eles se foram cedo demais. Marina olhou em seus olhos e disse apenas: sinto muito, sem perguntas, sem piedade, apenas escuta. E foi exatamente isso que o fez sentir-se aliviado. Rafael olhou ao redor do café e disse: nunca venho a lugares assim. Sempre reuniões, restaurantes caros. Aqui é diferente. Talvez seja disso que o senhor precisa. Rafael,
Ele corrigiu suavemente, por favor. Tudo bem, Rafael. Então talvez seja disso que você precisa. Lugares onde as pessoas respiram de verdade. Ele olhou para ela por mais tempo do que o necessário. Havia algo no jeito que ela falava que o fazia sentir como se estivesse olhando para um espelho diferente, onde as coisas não eram perfeitas, mas eram reais. A brisa do mar entrou, bagunçando levemente o cabelo dela. Marina riu, seus olhos refletindo o pôr do sol que caía sobre o oceano. Rafael sentiu seu coração bater mais forte. Pela primeira vez em anos, ele não queria controlar a conversa, não queria bancar o homem de sucesso. Ele só queria ficar ali, ouvir, sentir, viver aquele momento. Quando saíram do café, a luz do entardecer caía sobre a água, o sol se pondo atrás do morro dois irmãos, pintando o céu de um vermelho acobreado. Rafael a acompanhou até a calçada. Posso te acompanhar até seu hotel? Ele perguntou. Não precisa. O rio é lindo demais para andar sozinha. Ela brincou, meio séria, meio de brincadeira. Então até amanhã, até. Ela se virou, caminhando pelo calçadão de pedras portuguesas em forma de onda. Rafael ficou parado, observando-a, até que sua silhueta se misturou à multidão. Ele percebeu que algo havia surgido dentro dele. Pequeno, como a chama de uma vela ao vento, mas suficiente para iluminar um canto escuro que ele acreditava que permaneceria em silêncio para sempre. No caminho de volta, ele abriu a janela do carro, deixando o vento entrar, ouvindo o som distante de um samba vindo de um bar na rua. Ele riu, sem saber por quê. Talvez porque, pela primeira vez em anos, ele sentiu que estava vivo, e não apenas existindo. E em Copacabana, no pequeno quarto, Marina também olhava para o mar, sorrindo sem motivo. Nenhum dos dois sabia que o encontro daquele dia se tornaria o ponto de partida para uma longa jornada, onde aprenderiam não apenas a construir casas, mas também a construir um lar de verdade, com o coração e com as mãos, um dia de cada vez, sob o céu do Brasil cheio de luz e chuva. Naquela tarde, o rio estava coberto por uma névoa fina, fazendo o sol parecer derreter-se no mar. Marina estava sentada à janela do Café Tortoni, um pequeno café localizado numa rua de paralelepípedos perto da praia de Copacabana. O ambiente cheirava a café recém-torrado, pão de queijo recém-assado, e de algum lugar vinha o som de uma bossa nova antiga, de ritmo lento, leve como a respiração. Ela organizava uns pequenos documentos na bolsa, mas não lia. Sua mente estava lá fora, onde as ondas brancas batiam sucessivamente na costa, como uma dança interminável. Quando Rafael entrou, ela o reconheceu imediatamente. Ele não estava de terno como das outras vezes, apenas uma camisa branca com as mangas arregaçadas, jeans cor de fumaça e mocassim simples. A luz dourada do café fazia sua pele parecer mais bronzeada, seus olhos castanhos profundos refletindo a luz do mar. Ele sorriu, um sorriso desta vez sem a fachada profissional, mas verdadeiramente o de um homem tentando aprender a relaxar. Você chegou na hora certa, ele disse, a voz grave e suave, enquanto puxava a cadeira para sentar-se à frente dela. E você parece diferente, Marina respondeu, como se tivesse deixado o peso do mundo lá fora. Rafael riu, abaixou a cabeça, girando levemente a xícara de café nas mãos. Talvez seja você que deixa o mundo mais leve. Marina olhou para ele, tentando esconder o sorriso que aparecia. Entre eles, não havia mais a atmosfera de um encontro de trabalho, mas a de duas pessoas que começavam a entrar em território incerto, onde cada olhar podia tocar algo mais profundo, mais frágil. Eles conversaram, inicialmente sobre coisas pequenas. Marina falou sobre seus hábitos. Toda manhã preparava café usando um coador de pano antigo, porque café de verdade deve ser feito à mão, com paciência, como quando se ama alguém. Rafael ouvia, seus dedos batucando lentamente na mesa, como se cada palavra dela penetrasse em sua alma. Ele perguntou por que ela amava a arquitetura, e ela respondeu simplesmente, porque construir é cuidar, e cuidar é uma forma de amar. Essas palavras deixaram Rafael em silêncio por um longo tempo. Ele se perguntou desde quando havia esquecido o significado de construir. Para ele, tinha sido apenas fórmulas, materiais, lucro, mas na voz dela, tudo parecia ter fôlego, ter vida. Ele quis dizer algo, mas sua garganta apertou. Rafael, ela perguntou a voz suave, você mora sozinho? Ele assentiu. Num apartamento grande demais para um homem só. É bonito? É, bonito demais. E vazio também. Essa resposta fez o coração de Marina se apertar. Havia uma tristeza na voz dele. Uma tristeza não barulhenta, mas profunda como uma nota grave.
Ela entendeu imediatamente que ele não estava falando apenas do apartamento, mas de sua própria vida. Uma brisa do mar passou pela janela aberta, balançando levemente a cortina branca. Marina pegou a xícara de café, sentiu o aroma e disse baixinho: "Talvez eu possa te ajudar com isso." Rafael olhou para ela. "Com o quê?" "Coma ovatio." Seus olhares se cruzaram, por um momento tão longo que até a música da bossa nova pareceu parar. Rafael sentiu seu coração bater forte, mais rápido, como se uma porta tivesse acabado de se abrir em seu peito. Ele agradeceu, apenas com o olhar. Marina não respondeu, apenas sorriu levemente. Um sorriso que tinha o calor do sol do sul, a serenidade de quem nasceu à beira-mar e algo que Rafael nunca teve em sua vida, uma ternura incondicional. O encontro durou mais do que pensavam. Quando saíram do café, o pôr do sol já havia tingido a cidade de um laranja escuro. As ondas do mar pareciam dissolver-se na última luz do sol. Rafael acompanhou Marina até a calçada. O vento bagunçava o cabelo dela. O cheiro de sal grudava na pele. E de repente ele pensou: o rio nunca tinha sido tão bonito. Antes de se despedir, ela disse: "Rafael, não deixe sua casa tão silenciosa. Casas também precisam de vozes, mesmo que seja a sua." Ele não respondeu. Apenas a observou ir embora. A cada passo que ela dava, ele sentia como se perdesse o fôlego. Ao chegar em casa, Rafael abriu a porta, acendeu as luzes, olhou ao redor. Tudo brilhando. Perfeito. Sem poeira. Mas depois daquela tarde, ele se sentiu como um intruso em um museu. Nenhum som, nenhum cheiro humano, nenhuma vida. Ele abriu a janela, deixando o vento da noite entrar, ouvindo o som das ondas ecoando de longe, e no som das ondas, ele ouviu novamente a voz gentil de Marina. Casas também precisam de vozes. Ele sorriu, sentou-se na poltrona, abriu o laptop, mas não conseguiu trabalhar. Em sua mente, havia apenas a imagem da garota de Paraty, seus olhos brilhantes e quentes, sua voz baixa, mas persistentemente ecoando. Ele se perguntou há quanto tempo não conversava com alguém que não mencionasse dinheiro, contratos ou planos. Naquela noite, Rafael não dormiu. Ele sentou-se à janela, olhando as luzes da cidade piscarem. A chuva começou a cair suavemente no vidro. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, imaginou uma manhã diferente, onde, neste apartamento, haveria o som da risada de alguém, o cheiro de café coado, uma voz suave o acordando. Quando abriu os olhos, sabia que não era mais o mesmo. Algo havia começado, não em um projeto ou em um plano, mas em seu próprio coração, um lugar que ele há muito pensava estar apagado. Na manhã seguinte, a luz do sol do rio penetrou pelas cortinas brancas, iluminando o piso de madeira escura e fazendo o apartamento de Rafael brilhar de uma forma estranha. Ele estava sentado à mesa, segurando uma xícara de café que ele mesmo havia acabado de preparar. O cheiro de café de verdade, não da máquina de expresso automática, encheu a sala, misturando-se com o cheiro salgado da brisa do mar que entrava pela janela aberta. Ele se lembrou das palavras de Marina. Café de coador é feito com paciência, e paciência é o primeiro passo do amor. Ele riu sozinho, sentindo-se ao mesmo tempo ridículo e renovado. Aquela garota, com seus olhos castanhos brilhantes e voz calorosa, havia desacelerado seu ritmo de vida mecânico em apenas 2 encontros. Era estranho. Ela não tentava impressionar, não usava palavras polidas, apenas falava de coisas simples, o cheiro de madeira molhada, a luz na parede, o som da chuva à noite, mas cada palavra que ela dizia parecia tocar a parte dele que ele mantinha escondida. O telefone tocou, trazendo-o de volta à realidade. Era Carla. "Senhor Rafael, a equipe de design pediu confirmação da reunião de hoje à tarde. Adi para amanhã." "Outra vez, senhor?" Carla estava surpresa. "Sim, diga que tem um compromisso pessoal." Ele disse com firmeza e desligou, sem dar a Carla tempo de perguntar mais. "Compromisso pessoal." Ele repetiu mentalmente, sorrindo levemente. Sim, hoje ele tinha o compromisso mais importante, com sua própria vida. À tarde, Rafael dirigiu ao longo da praia de Copacabana, o vento batendo em seus cabelos, a luz do sol brilhando na água como milhares de lantejoulas. Ele parou o carro na lateral, desceu e caminhou um longo trecho na areia. A sensação de seus pés tocando a areia quente o fez lembrar da infância, quando corria pelos cafezais em Minas, segurando uma pipa, rindo até ficar exausto. Ele costumava ser uma criança assim, que vivia, respirava, amava. Mas, de alguma forma,
Ele deixou que a vida adulta roubasse tudo isso. Ele pegou o telefone, discou o número de Marina. Alô? A voz dela soou, clara como as ondas. Marina Suu. Rafael. Rafael. Oi. Tudo bem? Tudo. Mas, estava pensando, será que você teria tempo para me mostrar aquele seu jeito de fazer café? Aquele que tem alma? Houve um silêncio do outro lado da linha, e então ela riu, uma risada real, clara, como uma gota d'água caindo em seu coração. Você quer aprender a fazer café? Sim. Acho que está na hora de aprender alguma coisa de verdade. Então traga um sorriso e um coador. O resto eu cuido. 2 horas depois, Marina entrou em seu apartamento, trazendo uma pequena bolsa. Ela olhou ao redor como da vez anterior e balançou a cabeça levemente. Bonito demais, e ainda vazio. Mas já tem cheiro de café, ele disse, meio brincando. Sim, ela sorriu. Falta só o cheiro de vida. Ela abriu a bolsa, tirou um coador de pano antigo, um pacote de café em grãos, uma pequena chaleira. Quando a água ferveu, ela despejou lentamente, em círculos, o vapor subindo. Rafael ficou ao lado, observando em silêncio. Ela explicou. Cada gota tem seu tempo. Se apressar, amarga. Se for muito devagar, esfria. Como o amor. Ele não sabia o que responder. Apenas assentiu, sentindo algo quente subir em seu peito. Marina colocou a xícara de café na frente dele. Agora prova. Ele tomou um gole. Um sabor levemente amargo, notas de madeira, com um leve toque doce no final. Um sabor tão real que o fez sentir-se vivo novamente. É diferente, porque é feito à mão, com calma e com amor. Ele olhou para ela. Entre eles, o ar parecia ter engrossado, macio e quente. Rafael pousou a xícara e perguntou baixinho. E você, Marina? Você sempre fala do amor como se fosse parte da vida. E não é? Ela respondeu, olhando diretamente para ele. Talvez eu tenha esquecido como é. Então começa pelo café. Amanhã talvez você lembre. Ela se levantou, arrumando suas coisas. Ao chegar à porta, ela se virou. Ah, e uma coisa. Uma casa não precisa ser grande. Precisa só de alguém para abrir a janela. Quando a porta se fechou, Rafael continuou ali, a mão tocando a xícara de café agora fria. O aroma ainda estava lá, pairando como uma respiração. Ele foi até a varanda, abriu as portas totalmente, deixando o vento do mar entrar. Em algum lugar na rua abaixo, alguém tocava violão, um samba suave. Ele se apoiou no parapeito, olhando a cidade acender suas luzes, e entendeu que aquela noite era diferente de todas as outras, porque, pela primeira vez em sua vida, ele não queria que a noite passasse tão rápido. Sobre a mesa, a foto antiga de seus pais ainda estava lá. Rafael olhou para ela por um longo tempo. Vocês iam gostar dela, ele sussurrou. Ao longe no mar, as ondas da noite murmuravam. Uma gota de café secou ao lado da xícara de porcelana branca, deixando uma mancha marrom clara como uma assinatura acidental. Rafael olhou para a mancha, sorrindo levemente. Ele sentiu seu coração bater em um ritmo diferente, mais lento, mas mais real. E no aroma do café, no som vago do samba vindo da rua, Rafael Duarte, pela primeira vez em tantos anos, aprendeu a primeira lição sobre o amor. Ele começa com a escuta. Sábado de manhã, o céu do rio estava tão límpido que o mar parecia fluir para as nuvens. Marina desceu do táxi, ergueu a cabeça para olhar o arranha-céu de vidro preto à sua frente, Residencial Duarte, onde Rafael morava. Um porteiro de uniforme azul escuro sorriu, inclinando levemente a cabeça. Bom dia, senhora. Ela respondeu baixinho, mas seu coração batia rápido de uma forma estranha. Essa sensação, meio ansiosa, meio cautelosa, era algo que ela só sentia quando estava prestes a entrar em um prédio antigo, prestes a ser restaurado. Ela não sabia o que encontraria lá dentro, mas tinha o pressentimento de que algo a esperava. O elevador parou no 32º andar. A porta se abriu e o ar frio bateu direto em seu rosto. Marina respirou levemente e saiu. Diante dela havia um corredor longo e silencioso, pavimentado com pedras brancas tão polidas que podiam servir de espelho. Sem vozes, sem passos, apenas o som constante do ar-condicionado. Ela tocou a campainha e apenas alguns segundos depois, Rafael abriu a porta. Ele vestia uma camisa cinza com as mangas arregaçadas, sua silhueta quase se misturando à luz refletida pelas paredes de vidro. Mas foram seus olhos, profundos e mais quentes do que tudo ao redor, que a fizeram esquecer a primeira saudação. Seja bem-vinda, ele disse, a voz grave, suave
e com um toque de hesitação. Obrigada. Eu trouxe algumas amostras e referências para o projeto. Ela respondeu, mostrando a pasta de desenhos em sua mão. Entre, por favor. A porta se fechou atrás dela. E naquele exato momento, Marina entendeu o que ele quis dizer quando disse que aquela casa era vazio demais. O espaço à sua frente era tão perfeito que chegava a ser desumano. Piso de madeira preta brilhante, paredes brancas imaculadas, teto alto refletindo uma luz fria. A sala de estar exibia um sofá italiano cinza chumbo, uma mesa de vidro, algumas pinturas abstratas sem assinatura, sem marca pessoal. Tudo caro, sofisticado, mas insensível. Um frio fino como uma faca cortava cada passo que ela dava. Bonito, ela disse baixinho, mas não é um lar. Rafael parou no meio da sala, virou-se para ela, o olhar ao mesmo tempo surpreso e interessado. É exatamente o que eu sinto. Como se tivesse vida em tudo, menos aqui. Ouve. Ela pousou a bolsa, caminhando lentamente pela sala. A mão tocou levemente a superfície fria da mesa. Passou pela estante, vazia. Cadê seus livros? Tenho alguns no escritório. Ele respondeu, um pouco confuso. E fotos? Memórias. Rafael ficou em silêncio. Um momento depois ele abriu uma gaveta de um armário baixo, tirou um porta-retrato antigo. Nele, um adolescente de 18 anos estava entre dois adultos, segurando um ramo de café verde. Marina reconheceu imediatamente. Seus pais. Foi a última foto, ele disse baixinho, antes do acidente. Marina pegou o porta-retrato, olhou por um longo tempo. É linda. Você devia colocar ela aqui, na sala. Não consigo, ele confessou. Doei quase tudo. Era difícil demais olhar. Ela assentiu, os olhos suavizando. Mas é isso que transforma uma casa em lar, Rafael. As lembranças. A dor também faz parte da alma. Ele ficou em silêncio, olhando ao redor do apartamento. De repente, as paredes brancas pareciam expor algo nu dentro dele. Ela não disse mais nada, apenas foi em direção à varanda, puxando levemente a cortina grossa. A luz entrou, dourada, brilhante, iluminando sua pele, seu cabelo, mudando completamente o ambiente. Viu? Ela disse. A casa só precisava respirar. Rafael olhou para ela sem palavras, mas um sentimento difícil de nomear surgiu dentro dele. Ele a viu como a primeira rajada de vento que passava por sua vida depois de tantos anos fechado. Eles percorreram o apartamento. Marina abriu cada porta. A cozinha brilhante, tão limpa que não tinha cheiro de comida. O quarto principal, a cama tão arrumada quanto a de um hotel, travesseiros brancos sem a marca de sono, o escritório organizado a ponto de ser frio. Você nunca cozinha? Ela perguntou, meio curiosa, meio com uma repreensão afetuosa. Rafael riu, balançando a cabeça. Uso o serviço de entrega. Ou janto fora. Então a cozinha é só decoração? Basicamente. Ela colocou as mãos na cintura, semicerrando os olhos. Então vou ter muito trabalho com você. Vai? Sim. Quero transformar isso num lugar onde alguém queira ficar. E isso só acontece se tiver vida dentro. Rafael riu. Era a primeira vez que ouvia alguém falar com ele daquele jeito. Direto, sem medo, sem bajulação. Havia algo na voz dela que o fazia sentir-se à vontade, como o som suave das ondas ao longe. Marina se aproximou da geladeira. Abriu. Vazia, exceto por algumas garrafas de água e um pote de geleia. Ela balançou a cabeça, sorrindo. Primeira lição. Vamos começar pela cozinha. Rafael ergueu uma sobrancelha. Cozinhar? Sim. Amar começa por alimentar. E ninguém vive só de delivery. Ele gargalhou, uma risada de verdade. O som ecoou no apartamento espaçoso como algo inédito. Ela olhou para ele, surpresa ao ver como aquele sorriso era tão genuíno. Naquele momento a brisa do mar entrou, bagunçando alguns fios de cabelo de Marina, e Rafael teve a sensação de estar testemunhando algo estranho. Sua casa, pela primeira vez, tinha som, tinha respiração, tinha alma. Eles se sentaram no chão, em meio à luz abundante, conversando sobre ideias. Marina pegou papel e caneta, esboçando algumas linhas, um canto de leitura, alguns pequenos vasos de plantas, luz quente, uma mesa de jantar de madeira de verdade em vez de vidro. Rafael observava silenciosamente cada traço, ouvia o som do lápis no papel e sentia seu coração estranho, calmo, mas vivo. Vai ficar diferente, ela disse. Mas preciso da sua ajuda. Do que você precisa? Que você participe. Que me conte o que sente quando chega aqui, o que falta. Rafael ficou em silêncio.
Uma pergunta simples, mas mais difícil do que qualquer negócio que ele já havia fechado. Falta alguém, ele disse por fim. Marina sorriu tristemente. Então vamos construir esse alguém, peça por peça. Um longo silêncio. Lá fora o sol brilhava, o mar azul se estendia, mas dentro do apartamento no 32 grau andar, outra coisa também começava a brotar, algo que nenhum dos dois ainda ousava nomear. Naquela tarde, Marina voltou com uma sacola cheia de pequenas coisas. Algumas flores frescas, um álbum de fotos vazio, alguns porta-retratos simples de madeira e um pacote de café em grãos recém-torrado de Paraty. Ela colocou tudo sobre o balcão da cozinha, o aroma do café se espalhando pelo apartamento, afugentando o ar frio e velho. Rafael ficou encostado na porta, de braços cruzados, meio curioso, meio divertido. Você está transformando meu apartamento num ateliê? Não, ela respondeu. Num lar. Ela desembrulhou as flores, colocou-as em um vaso de vidro. Flores amarelas simples, sem sofisticação, mas quando as pétalas tocaram a luz, a sala mudou de cor. Rafael observou um pouco atônito. É incrível como pequenas coisas mudam tudo. Marina sorriu. É que pequenas coisas fazem parte da alma. Ela abriu a janela, e o vento do mar entrou, inflando a cortina branca como uma vela. Rafael sentiu seu coração ficar leve. Fazia muito tempo que ele não ouvia o som do vento dentro de casa. Era como a primeira respiração real de um apartamento que havia dormido por tempo demais. Quando Marina entrou na cozinha, ela franziu levemente a testa. Você nunca usou isso? Ela apontou para o fogão brilhante. Rafael riu. Não faço ideia de como ligar. Então hoje vai aprender. Ela pegou o saco de café, colocou água para ferver. Rafael ficou ao lado, desajeitado como um estudante. Primeiro, ela disse, ouça o som da água fervendo. É o som de casa viva. Ele riu baixinho, assentindo. Quando o vapor começou a subir, Marina despejou o café no coador de pano, derramando a água devagar, uniformemente. Ela disse baixinho, amor e café têm o mesmo segredo, tempo e calor. Rafael observou o café caindo, gota a gota, escuro e espesso, exalando um aroma suavemente amargo. Ele sentiu como se estivesse vendo sua própria vida, sendo filtrada, lentamente, mas finalmente ganhando aroma. Pronto, ela disse, colocando a xícara na frente dele. Ele tomou um gole. O sabor era forte, real e estranhamente quente. Está perfeito, ele sussurrou. Não, está vivo. Eles se sentaram à mesa. Marina tirou o álbum vazio da sacola. Agora outra coisa, ela disse. Quero que me mostre o que resta das suas lembranças. Rafael olhou para ela, o olhar brevemente assustado. Eu não tenho muitas. Tudo bem. A gente começa com o que existe. Ela pegou a foto antiga de seus pais, limpou-a suavemente e a colou na primeira página. Pronto. A primeira memória da sua casa. Rafael ficou em silêncio. Apenas uma foto, mas o ambiente parecia mais quente. Ele olhou para ela por um longo tempo, depois disse baixinho, eu tinha esquecido o quanto o sorriso da minha mãe era bonito. Marina respondeu suavemente. Agora ela sorri aqui também. Do lado de fora da janela, o pôr do sol tingia todo o rio de um amarelo mel. A luz refletia no vidro, fazendo a sala brilhar, como se estivesse envolta em uma camada de calor. Marina olhou para longe, depois se virou. A casa está começando a respirar, Rafael, mas ainda falta uma coisa. O quê? Você. Rafael ergueu o olhar, encontrando os olhos dela. Aquela palavra tão simples o atravessou diretamente como a luz do sol através da cortina. Ele percebeu que ela não estava falando apenas sobre pendurar fotos ou fazer café. Ela estava falando sobre ele ter que se permitir estar verdadeiramente presente naquele lugar. E se eu não souber como? Então aprende. Ela disse baixinho, a voz suave como o vento. A gente aprende junto. Ela se levantou, foi até perto da janela, ergueu o olhar para o céu que se tornava vermelho. Ele a seguiu com os olhos. Naquele momento, Rafael viu claramente. Ela não estava apenas trazendo calor para aquele apartamento, mas trazendo vida para dentro dele. Marina se virou, a voz suave, mas firme. Amanhã, começamos com o som. Coloque música quando chegar do trabalho. Samba, bossa, o que quiser. Uma casa precisa dançar um pouco para não morrer. Rafael riu, mas seu olhar suavizou. E você vem me ensinar a dançar? Talvez. Ela arrumou suas coisas, pronta para sair. Quando sua mão tocou a maçaneta, Rafael a chamou. Marina. Ela se virou. Obrigado. Por me lembrar que o silêncio também pode ter cura. Marina sorriu.
O silêncio é bom, Rafael, só não pode ser vazio. A porta se fechou atrás dela, deixando para trás o cheiro de café e o som do mar batendo no vidro. Rafael ficou ali, olhando ao redor da sala. O apartamento ainda era o mesmo, mas não parecia mais o mesmo. Naquele espaço ele ouvia algo novo, o som do seu próprio coração batendo. A noite caiu. Ele apagou a luz principal. Colocou uma bossa nova suave. Wave, de Jobim. A música se espalhou pela sala, o vento passou pela cortina, e Rafael entendeu o que Marina queria dizer. A casa não precisava apenas de alguém morando nela. Ela precisava de uma alma. E naquela noite, pela primeira vez em anos, aquela alma começou a respirar novamente. Na manhã seguinte, o céu do rio estava imerso em uma luz prateada e nebulosa. O mar de Ipanema parecia mais calmo que o habitual, e no apartamento do 32 grau andar, Rafael Duarte abriu os olhos, pela primeira vez, sem sentir o peso ao ouvir o despertador. Ele saiu da cama, os pés descalços no piso de madeira fria, respirando fundo. O ar hoje estava diferente, leve, suave, e pairava nele o cheiro de café, embora ninguém o tivesse preparado. Talvez porque a memória do dia anterior ainda permanecesse, como se a casa tivesse guardado o que Marina trouxera. Rafael vestiu uma camiseta branca, deixou a gravata de lado, despindo-se de sua habitual aparência de empresário. Ele foi para a cozinha, onde o coador de pano que Marina deixara estava pendurado ao lado da chaleira. Ele colocou o café, seguindo cada passo que ela havia ensinado, devagar, com intenção. A água ferveu, o vapor subindo como névoa, cada gota de café caindo, regular, escura, quente, fazendo um som de tic, tic, como pequenas batidas de coração. Rafael observou, surpreso com a estranha paz. Uma coisa simples, mas para ele era um milagre. O telefone vibrou. Mensagem de Marina. Bom dia. O café já está pronto? Ele riu, respondendo. Quase. Acho que derramei metade na bancada. Ela respondeu imediatamente. Então está ótimo. O segredo é a bagunça. Ele balançou a cabeça, rindo de verdade. A tela se apagou, mas seu coração continuava brilhante como o mar lá fora. À tarde, Marina chegou. Ela trazia uma cesta de vime com pão de queijo ainda quente, 2 potes de café em grãos e um sorriso que Rafael pensou que poderia acalmar um mês de chuva no Rio. Ela entrou, os olhos varrendo a sala. Você colocou música. Rafael assentiu. Bossa nova. Jobim. Então o tratamento está funcionando. Ela brincou, colocando a cesta na mesa. O apartamento hoje estava completamente diferente. Alguns porta-retratos novos estavam pendurados. Havia flores frescas e sobre a mesa, uma xícara de café marrom escuro. A luz da janela iluminava o rosto de Rafael, fazendo-o parecer mais acessível, menos frio. Marina olhou ao redor e disse, a casa está viva, Rafael. Ele respondeu baixinho, talvez por causa de quem entra nela. Ela ergueu o olhar, seus olhos encontrando os dele. Naquele momento, o rio parecia parar de se mover. Havia apenas a luz, o cheiro de café e 2 pessoas paradas a alguns passos de distância, mas tão perto que quase podiam ouvir os batimentos cardíacos um do outro. Marina quebrou o silêncio com uma voz suave. Hoje vamos cozinhar. Cozinhar? Ele ergueu uma sobrancelha tentando esconder o pânico. Sim, é parte da terapia. Como aprende a cozinhar? Aprende a cuidar. Ela vasculhou a cesta, tirando alguns ingredientes simples. Ovos, farinha, queijo e uma pequena frigideira de ferro. Rafael olhou para as coisas como se ela tivesse trazido uma equação insolúvel. Eu não faço ideia de por onde começar. Ele confessou. Perfeito, ela respondeu. É assim que se começa tudo que vale a pena. Os 2 estavam na cozinha. Marina misturava a massa, ensinando cada movimento. Suas mãos eram pequenas, ágeis, enquanto as dele eram grandes, desajeitadas. Quando ele derramou um pouco de farinha na bancada, ela caiu na gargalhada. Viu? Já está colocando alma na cozinha. Ele riu junto. Não porque a frase fosse engraçada, mas porque o sorriso dela iluminava todo o espaço. Quando o primeiro pão de queijo saiu do forno, o aroma amanteigado se espalhou pela sala. Rafael deu uma mordida, quente, macio, e disse surpreso, está incrível. Fizemos mesmo? Sim, e agora falta o café. Ela ficou ao lado dele, despejando o café em 2 pequenas xícaras de cerâmica. Eles se sentaram juntos, em frente à janela aberta. A brisa do mar entrava, balançando a cortina, trazendo os sons da cidade abaixo. Risos de crianças, o eco distante do samba, o pregão do vendedor de coco. Marina tomou um gole de café
e disse baixinho: Sabe, Rafael, é estranho. Às vezes, quando a gente ensina, é a gente que aprende. Ele perguntou baixinho: E o que você aprendeu? Que até o silêncio pode ser bonito, se for compartilhado. Rafael olhou para ela, a luz refletida em seus olhos suavizando como o entardecer no mar. Ele sentiu algo florescer dentro de si, pequeno, como o primeiro broto de uma planta recém-regada. Ele não disse nada, apenas sorriu, pois sabia que se abrisse a boca, poderia dizer coisas demais que ainda não estava pronto para admitir. Marina se levantou, tirou uma pequena câmera da bolsa. Foto. Para quê? Para provar que você cozinha. Os dois riram. Ela levantou a câmera, fotografou. Clique. O momento congelou. Rafael sorrindo, cabelo bagunçado, camisa suja de farinha, coberto por uma luz dourada e quente. Quando ela olhou para a foto, seu coração deu um salto. Ela nunca o tinha visto, tão humano. Não mais o chefe de corporação fechado, mas um homem aprendendo a viver. Ela salvou a foto e sussurrou: Essa foto é o começo do seu novo álbum. Ele perguntou, meio brincando, meio sério: E você vai estar em todas elas? Ela riu, desviando o olhar. Depende. Se o café continuar bom, talvez. Rafael olhou para ela, o sorriso em seus olhos misturado com um pouco de timidez. Ele sabia que estava cruzando a fronteira que ele mesmo havia erguido. Mas talvez, pela primeira vez, ele não quisesse voltar. A tarde passou devagar. Eles não falaram muito mais. Apenas sentaram ouvindo a bossa nova suave, o aroma do café misturando-se com a brisa do mar. Marina foi embora quando o sol já havia desaparecido atrás do morro Dois Irmãos, e Rafael continuou parado à janela, olhando para a xícara de café que ela deixou na mesa, meio cheia, meio vazia, como o sentimento em seu coração. Ele entendeu que hoje havia aprendido mais uma lição. O amor nunca chega como um trovão, mas como gotas de café caindo lentamente, silencioso, quente e inesquecível. Naquela noite, Rafael estava na cama, incapaz de dormir. O som da cidade entrava pela janela, o barulho distante das ondas, a música de um bar na rua abaixo, o sussurro do vento nos coqueiros. Todos esses sons se misturavam, como uma trilha sonora para os pensamentos que giravam em sua cabeça. Ele olhou para a mesa, onde a xícara de café que Marina usara ainda estava, uma leve marca de batom rosa na borda. Apenas uma pequena marca, mas como um lembrete gentil. Ela esteve aqui. Esta casa teve alguém rindo, falando, cozinhando e respirando com ele. Ele percebeu de repente, a solidão nunca desaparece abruptamente. Ela apenas se dissolve gradualmente quando alguém está disposto a sentar-se com você em silêncio. Marina havia feito isso, sem fazer muitas perguntas, sem tentar curá-lo, apenas estando lá. E de alguma forma, essa simplicidade fez Rafael se sentir seguro, um sentimento que ele pensava ter perdido para sempre após o acidente de seus pais. Na manhã seguinte, assim que o sol despontou no horizonte do mar, Rafael foi para a varanda, levando uma xícara de café que ele mesmo preparou. O cheiro do café misturava-se com o cheiro salgado do vento, o cheiro do orvalho, o cheiro da cidade acordando. Ele fechou os olhos, ouvindo os sons da vida, pessoas arrumando suas barracas, o samba vindo de um rádio em algum lugar, o barulho dos ônibus passando, e ele se sentiu leve, de uma forma inacreditável. Naquele exato momento, o telefone tocou. Mensagem de Marina. Hoje às 6, traga sua melhor disposição. Aula de música. Rafael franziu a testa, depois riu. Ela sempre tinha um jeito de deixá-lo curioso. Ele respondeu: Aula de música? Você quer que eu cante? Pior, quero que você sinta. Ao entardecer, Rafael chegou ao pequeno apartamento dela no bairro de Santa Teresa, o bairro antigo nas colinas, com suas escadarias de pedra, paredes pintadas de amarelo e música ecoando das janelas. Marina o recebeu com um sorriso e 2 copos gelados de suco de maracujá. Bem-vindo à minha bagunça, ela disse, conduzindo-o para dentro. O apartamento era pequeno, mas transbordava vida, pinturas, plantas, livros e o cheiro de pinho. Rafael olhou ao redor, surpreso. Isso é o que eu chamo de lar. Marina riu. É, feito com as mãos e com o coração. Sobre a mesa, ela colocou um rádio antigo, alguns discos de vinil velhos. Hoje você vai aprender a ouvir, ela disse, não com os ouvidos, mas com o corpo. Ela colocou Chega de Saudade, e a guitarra de João Gilberto soou suave, lenta, sedutora. Marina inclinou-se levemente, olhos fechados, deixando a melodia guiá-la.
Rafael ficou parado, um pouco sem graça. Ela pegou a mão dele e colocou-a em seu ombro. Relaxa, ela disse. Sente a música. Ele expirou, devagar, e deixou seu corpo seguir o ritmo. Eles se moveram pela pequena sala, a luz do fim da tarde entrando inclinada pela cortina, cobrindo os dois com uma suave camada dourada. Marina sorriu, ainda de olhos fechados. Viu? Você sabe dançar. Só não sabia que sabia. Rafael riu, uma risada de verdade, que se misturou com a música. Ele sentiu seu coração muito mais leve, como se tivesse acabado de remover uma armadura invisível que usara por anos. Marina abriu os olhos, olhou para ele, e naquele momento não havia samba nem bossa nova, apenas a batida de dois corações. Depois que a música terminou, eles se sentaram no chão, costas contra a parede. A sala estava mergulhada na luz laranja pálida do crepúsculo. Marina perguntou baixinho. Rafael, o que é felicidade para você? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse bem baixo. Talvez seja isso, um momento em que tudo para, e ainda assim tudo vive. Ela sorriu, assentindo. É isso mesmo. Rafael olhou ao redor da sala e perguntou. Você nunca se sentiu sozinha, morando assim? Marina deu de ombros levemente. Às vezes. Mas a solidão me ensinou a ouvir. E quem sabe ouvir, sabe amar. Essa frase continuou ecoando em sua mente, como uma música sem fim. Ele entendeu que o que tornava Marina diferente não era sua beleza ou talento, mas sua capacidade de ouvir o mundo e as pessoas com todo o coração. Estava escurecendo. Quando Rafael se preparava para ir embora, Marina o acompanhou até a escada. Próxima lição? Ele perguntou, meio brincando. Ela respondeu. Cozinhar sem receita. Ele riu. Parece perigoso. É o que o amor é, Rafael. Um pouco perigoso, um pouco lindo demais. Ele olhou para ela, hesitou como se fosse dizer algo, mas apenas sorriu. Ao descer a ladeira de Santa Teresa, a luz amarela do pequeno apartamento ainda brilhava lá em cima, refletida em seus olhos como uma estrela. Naquela noite, ao chegar em casa, Rafael abriu o álbum de fotos novo que Marina havia deixado na semana anterior. Ele colou ali a foto que tiraram com o pão de queijo. Abaixo, escreveu com sua letra desajeitada. Dia 12, o dia em que aprendi que o amor pode cheirar a café e soar como samba. Ele fechou o álbum, recostou a cabeça na poltrona e sorriu. No apartamento que costumava ser silencioso como um deserto, agora havia o som suave de música vindo do alto-falante, Garota de Ipanema. E em cada batida daquela música, Rafael sabia. Ele estava vivo, estava amando e estava reaprendendo do zero as coisas mais simples. Como fazer café, como ouvir e como deixar seu coração bater junto com o de outra pessoa. Parte 6. A primeira chuva. Seção 1. Em março, o rio choveu sem aviso. Nuvens escuras deslizaram pelo pico do morro Dois Irmãos, o vento inclinou os coqueiros ao longo da orla, e então o céu pareceu se rasgar. A chuva desabou, batendo contra o vidro, ecoando um som ao mesmo tempo intenso e sensual, como um distante tambor de samba. No apartamento do 32 grau andar, Rafael estava parado em frente à janela, observando a chuva borrar a cidade inteira. Lá embaixo, Ipanema estava encharcada, os faróis dos carros refletindo no asfalto como faixas de luz cintilantes. Ele tocou o vidro frio com a mão, ouvindo o som da água caindo cada vez mais forte. Lá dentro, a casa não estava mais silenciosa como antes. O cheiro de café, de madeira, das flores silvestres que Marina havia colocado no vaso ainda pairavam. Rafael tinha aprendido a deixar a janela entreaberta, a deixar os sons de fora entrarem, assim como aprendeu a dar um respiro à sua própria vida. Mas hoje, ele sentia falta de algo, talvez da risada dela, talvez dela mesma. A campainha tocou. Ele se virou, surpreso. Marina estava lá, uma capa de chuva transparente coberta de gotas, cabelo molhado, olhos brilhando. A chuva me pegou no caminho, ela disse, a voz tremendo levemente de frio. Rafael recuou apressadamente, abrindo bem a porta. Entra, você vai se molhar toda. Ela entrou, tirou a capa de chuva, as gotas caindo no chão formando um rastro. Ele lhe deu uma toalha, ela sorriu. Eu devia saber que ia chover. Mas é bonito, não é? Rafael olhou para fora. A chuva parecia apagar todas as fronteiras entre o mar e o céu, entre as ruas e o vidro. Ele assentiu. Bonito, mas solitário demais para ver sozinho. Marina olhou para ele, o olhar suavizando. Então hoje você não está sozinho. Ela se aproximou da janela,
Colocou a mão no vidro ao lado da dele. Lá fora, um trovão rasgou o céu, iluminando o rosto dela por um instante. A chuva era como uma cortina caindo entre eles e o resto do mundo. Sem barulho de carros, sem vozes, apenas o som da chuva caindo como um batimento cardíaco constante. Marina se virou, olhando diretamente para ele. Sabe o que eu gosto na chuva? O quê? Que ela lava tudo, até o medo. Rafael deu um leve sorriso, mas dentro dele, essa frase tocou no lugar mais profundo. Ele pensou nos anos em que viveu dentro de uma concha perfeita, nas longas noites evitando sentimentos, e de repente sentiu que a chuva era exatamente isso. Ela amolecia tudo. Ela tirou um pequeno pacote de café da bolsa. Trouxe o seu preferido. Você atravessou a cidade só para me trazer café? Não, para ver como a chuva cai da sua janela. Essa resposta deixou Rafael sem saber o que dizer. Ele apenas olhou para ela, viu as gotas de chuva presas em seu cabelo, a luz em seus olhos refletindo a cidade molhada lá fora. Ele sentiu vontade de guardar aquela imagem para sempre, como uma foto que ele nunca teve. Eles foram para a cozinha, prepararam café juntos. Desta vez, Rafael tomou a iniciativa, suas mãos firmes, lentas, cuidadosas como se segurasse algo precioso. Marina ficou ao lado, observando-o com um pequeno sorriso. Quando a primeira gota de café caiu, ela disse: "Agora você já sabe. Aprendi com a melhor professora." Eles levaram as 2 xícaras de café para a sala. Lá fora, a chuva ainda caía regularmente, o som de tic-tac no vidro como um batimento cardíaco reconfortante. Marina sentou-se no sofá, enrolando uma manta fina nos ombros. Rafael sentou-se à frente, olhando-a através do vapor que subia da xícara. Na luz fraca, ela parecia completamente diferente. Não mais a arquiteta perspicaz da primeira apresentação, mas uma mulher calorosa, suave, que poderia fazer uma casa fria ganhar vida. "Rafael", ela disse, "você já amou alguém?" A pergunta veio leve como um suspiro, mas o pegou de surpresa. Ele baixou os olhos, girando a xícara nas mãos. Uma gota caiu, pequena, quente. "Não sei", ele respondeu. "Talvez tenha confundido amor com medo de estar só." Marina ficou em silêncio. Lá fora, o som da chuva aumentou, como se quisesse cobrir o silêncio entre eles. Rafael ergueu o olhar, encontrando o dela. "E você?" "Eu amei. E doeu." "Por quê?" "Porque às vezes a gente ama quem ainda não aprendeu a amar." Rafael olhou fundo nos olhos dela e percebeu que ela estava dizendo algo mais do que uma velha lembrança. Talvez ela estivesse falando dele. Um relâmpago brilhou ao longe, seguido pelo som de um trovão. Marina deu um leve sobressalto. Rafael pousou a xícara, levantou-se. "Fica. Não dá para sair nessa chuva." Ela olhou pela janela, depois assentiu. "Tudo bem." Eles ficaram em silêncio, ouvindo a chuva, e no meio daquele espaço aquecido, algo se movia silenciosamente. Rafael sentiu vontade de dizer muitas coisas. Sobre o passado, sobre o medo, sobre o que sentia desde que ela apareceu. Mas todas as palavras se dissolveram em sua garganta. Marina se virou, sorriu levemente, o olhar como se entendesse tudo. Às vezes ela disse baixinho: "Não precisa falar, basta estar." Ele assentiu, sentindo a garganta apertar. A chuva continuava caindo, pesada e constante, como se os mantivesse presos em um momento sem passado e sem futuro. Apenas o presente, 2 pessoas, 2 xícaras de café e uma cidade encharcada lá fora. Rafael olhou para Marina. "Eu não sei amar", ele disse muito baixo, como uma confissão. "Não sei como começa, nem o que se sente." Marina parou por um instante, depois pousou sua xícara. Seu olhar era suave e profundo, como o mar depois da chuva. "Então deixa que eu te ensino." Um relâmpago brilhou, iluminando toda a sala. Eles se olharam e então sorriram. Ninguém tocou em ninguém, mas entre eles algo havia sido dito, sem palavras. Uma promessa, um começo, um calor. Lá fora, a chuva ainda caía, mas dentro de Rafael, pela primeira vez em anos, algo estava florescendo, um sentimento sem nome, ao mesmo tempo assustador e tão bonito que ele não queria que parasse. A chuva daquela noite não parou. As gotas batiam em ritmo constante contra a vidraça, como o tambor lento de um coração que reaprendia a bater. Marina, enrolada na manta sobre o sofá, tinha o rosto suavemente iluminado pela luz amarela e fraca da lâmpada da sala, criando uma ternura quase nebulosa. Rafael estava encostado na janela, de costas para a luz, observando sua própria sombra se misturar com a corrente de água.
Ele se sentia transparente, frágil, mas também vivo. Ela o observou por um longo tempo. Depois disse baixinho: Rafael, quando você fala que não sabe amar, o que quer dizer com isso? Ele se virou, o olhar brevemente triste. Quero dizer que não sei o que as pessoas sentem. Vejo casais se olhando, rindo, e penso que deve ser algo que se aprende cedo. Eu nunca aprendi. Marina mordeu o lábio. Não era pena o que sentia, apenas seu coração doendo de uma forma muito humana. Ninguém nasce sabendo, Rafael. Amar é como aprender a andar descalço na areia. No começo, dói. Depois vira parte de você. Rafael ficou em silêncio, depois deu um sorriso fraco. Você fala bonito. Parece que o amor é fácil. Não é fácil, mas é bonito. Um longo silêncio se instalou. A chuva caiu mais forte. O vento balançou a cortina, jogando um pouco de umidade para dentro do quarto. Rafael se aproximou, pegou outra manta e colocou sobre os ombros dela. Marina ergueu o olhar, sorrindo. Obrigada. Não quero que fique resfriada. Você sempre cuida dos outros, mas nunca de si mesmo, não é? Ele parou. Aquela pergunta simples pesou em seu coração. Ele se sentou ao lado dela, a mão tocando levemente a xícara de café ainda quente. Ficaram em silêncio. O som da chuva parecia se estender, transformando o apartamento em uma ilha, onde todas as distâncias desapareciam. Marina, ele disse, a voz baixa e sincera, às vezes tenho medo de sentir demais, de abrir e depois perder. Ela assentiu levemente. Eu também. Mas você parece tão segura. É mentira. A gente só parece forte quando está com medo de quebrar. Rafael riu, mas a água em seus olhos refletia a luz da lâmpada, brilhando como o mar à noite. Ele quis dizer algo, mas desistiu. Marina olhou para ele e gentilmente tocou a mão dele, que apertava a xícara de café. A mão dela era quente, pequena e real. Rafael, ele ergueu o olhar. Você não precisa saber amar, só precisa querer. A frase caiu no meio do som da chuva, leve como um suspiro, mas atingiu o lugar mais profundo de seu coração. Rafael olhou para ela, por tanto tempo que esqueceu o trovão. Ele não sabia o que o guiava. Talvez a gratidão, talvez a solidão acumulada, ou talvez o olhar dela que o fazia acreditar que o mundo ainda tinha espaço para pessoas que estavam reaprendendo a viver. Ele se inclinou lentamente. Marina não se moveu. A distância entre eles diminuiu, até que suas respirações se tornaram uma só. Quando seus lábios se tocaram, tudo silenciou. O som da chuva, das ondas, até mesmo os batimentos cardíacos, tudo se dissolveu. O primeiro beijo não foi como Rafael imaginava. Não foi explosivo nem intenso, mas macio, lento, hesitante. Ele sentiu suas mãos tremerem, enquanto Marina tocava levemente seu ombro, gentilmente, como se com medo de quebrar o momento. Eles se separaram, ainda próximos, a respiração ainda misturada. Rafael encostou sua testa na dela, sua voz rouca, trêmula. Marina, eu não sei amar. Ela sorriu levemente, a voz suave como a chuva caindo. Então a gente aprende junto. Lá fora, um trovão soou ao longe, mas lá dentro, nada mais era assustador. Marina encostou a cabeça no ombro dele, e Rafael a envolveu com o braço. Ficaram assim, sem palavras, deixando o silêncio contar sua própria história. O cheiro de café se misturou com o cheiro do cabelo dela, o aroma da chuva com a respiração dos dois. O tempo passou. Quando Marina ergueu a cabeça, a chuva havia diminuído, restando apenas um som suave batendo na janela. Rafael olhou para ela. Seu olhar estava diferente. Não havia mais medo, apenas uma ternura nova, como a luz de um amanhecer que ainda não chegou. Obrigado, ele disse. Pelo quê? Por me ensinar que o amor começa com um olhar e um café. Ela sorriu. E um pouco de chuva. Eles olharam juntos para fora, onde a cidade brilhava depois da tempestade. As últimas gotas caíam lentamente, dissolvendo-se no vidro como os pontos finais de uma carta inacabada. Rafael pensou, se o amor tivesse um som, provavelmente seria como o desta noite, o som da chuva, do coração e um silêncio suficiente para duas almas se tocarem. Quando Marina foi embora, a chuva havia parado. Ele a acompanhou até a porta, relutante em fechá-la. Até amanhã? Ele perguntou. Até. Ela se virou, caminhou pelo corredor, sua silhueta diminuindo sob a luz. Rafael ficou observando, ouvindo seu próprio coração bater. Desta vez, não de medo, mas de vida. Ele voltou, olhou para a sala. Ainda era o mesmo apartamento do 32 grau andar, mas parecia que tudo tinha mudado de cor. Não era mais sem alma,
Não era mais frio. Sobre a mesa, as 2 xícaras de café ainda estavam quentes. Lá fora, os últimos rastros de água deslizavam pelo vidro, e dentro de Rafael, uma pequena voz ecoou. Talvez o amor seja isso. Uma chuva que chega sem aviso, mas lava tudo o que a gente era antes. Uma semana se passou depois daquela noite de chuva, mas para Rafael, tudo parecia ter mudado completamente. Todas as manhãs, quando a luz do sol do rio tocava suas cortinas, ele acordava em um estado diferente, mais leve, mais aquecido e com algo parecido com felicidade. Não eram mais os dias de acordar em silêncio, vendo a cidade se mover, enquanto ele mesmo permanecia parado. Agora, ele tinha algo pelo que esperar. Uma mensagem, uma voz, uma pequena silhueta atravessando sua vida como o sol pela janela. Marina vinha quase todas as tardes, sempre trazendo alguma coisinha. Às vezes um vaso de flores, às vezes um bolo doce, em outros dias apenas um livro antigo. O apartamento do 32º andar gradualmente se tornou diferente, mais vivo, com mais risadas. Na mesa de jantar, Rafael colocou 2 xícaras de café, mesmo sabendo que uma seria sempre para ela. E assim, dia após dia, eles aprenderam a viver juntos, devagar, sem pressa, como 2 rios fluindo paralelos, que eventualmente se encontram sem precisar de esforço. Naquela tarde, Marina chegou em um vestido de seda amarelo pálido, cabelo preso no alto, carregando uma caixa de papel. Ela entrou e o cheiro familiar de pinho e café a envolveu. Rafael estava arrumando flores, algo que ele nunca havia feito antes. Ela sorriu. Você está ficando perigoso. Já sabe até escolher flores. Aprendi com quem entende da vida. E qual é a lição de hoje? Fazer pão. Ele respondeu, a voz meio orgulhosa, meio tímida. Ela riu, colocando a caixa sobre a mesa. Então temos um cozinheiro em formação. Mais ou menos, Rafael disse. Ainda não sei se vai dar certo. Amor e pão, Rafael. Os 2 crescem melhor quando a gente não fica olhando o tempo todo. Eles cozinharam juntos. As mãos de Rafael eram desajeitadas, mas pacientes. Marina ficou bem ao lado, ensinando como sovar a massa, como sentir o calor do forno. Ele ouvia a risada dela, sentia sua voz se misturar com o cheiro de farinha, de manteiga e o som do samba tocando baixo no rádio. Havia momentos em que Rafael olhava para o lado, via o cabelo dela bagunçado com farinha, a luz batendo em seu pulso claro, e uma vontade súbita o invadia de puxar, lá para perto, não com paixão, mas com algo mais quente, gratidão. O pão ficou pronto. Eles dividiram os pedaços quentes, macios e aromáticos. Marina disse, está bom demais. Você aprendeu rápido. Rafael riu. Você é uma professora exigente. Sou mesmo, ela respondeu. Mas o aluno está indo bem. Ama. Os 2 ficaram em silêncio, olhando pela janela. Não chovia, mas havia nuvens passando lentamente, a luz do entardecer entrando pela parede de vidro, tingindo a sala com uma luz âmbar sonhadora. Marina disse baixinho, sabe o que eu mais gosto disso tudo? Que a gente não está construindo nada grande, só coisas pequenas que importam. Rafael assentiu, sua voz grave e sincera. Nunca imaginei que o simples pudesse ser tão bonito. É porque o simples exige presença. Ambo. Ela se levantou, deu a volta na sala, olhando as novas fotos que haviam pendurado na parede. Fotos da tarde em que cozinharam, fotos de Rafael sorrindo ao lado de uma xícara de café, fotos das flores na varanda. Ela tocou levemente a moldura, dizendo baixinho, está vendo? Você já construiu um lar. Rafael ficou em silêncio. Aproximou-se, seus olhos fixos no rosto dela, no sorriso dela que tornava tudo tão real. Ele sussurrou, acho que foi você quem construiu. Marina balançou a cabeça. Não, eu só abri as janelas. Essa frase fez Rafael querer abraçar. Lá, muito devagar, muito suavemente. Mas ele apenas colocou a mão no ombro dela, sentindo o calor de sua pele, e sussurrou. Marina, você me faz querer ser melhor. Ela se virou, o olhar suave, um pouco emocionada. Isso é amor, Rafael. É querer crescer junto. Um longo silêncio passou. Lá fora, o sol se punha. O rio começava a acender suas luzes. O samba mudou para um ritmo mais lento, mais triste. Rafael puxou uma cadeira levemente, convidando-a a sentar. Ele pegou o álbum de fotos, abriu em uma página nova. Ela ficou surpresa. Mais fotos? Sim, mas dessa vez, quero que você escolha. Marina sorriu, pegou a caneta azul e escreveu na página em branco. Aprender a amar é deixar a casa aberta para o vento
e o coração aberto para o outro. Rafael leu, assentiu levemente e acrescentou abaixo: e ter coragem de ficar quando o vento muda. Ela olhou para ele, os olhos brilhando. Um momento se passou, e os dois caíram na risada, por não saberem o que mais dizer. Eles colaram uma nova foto juntos, duas mãos sovando massa na bancada da cozinha. Quando Marina foi embora, Rafael a acompanhou até a porta. Amanhã? Ele perguntou, como um novo hábito. Claro, amanhã. A porta se fechou e Rafael ficou parado por um longo tempo. Ele percebeu que, de todos os prédios que já havia construído, nenhum o deixava tão orgulhoso quanto este apartamento, onde ele havia reaprendido do zero a cozinhar, a rir, a amar. Ele saiu para a varanda. O vento soprou, leve, salgado, trazendo a umidade do mar. Lá embaixo, a cidade brilhava como 1000 velas. Rafael sorriu, fechou os olhos, deixando o vento passar por seus cabelos. E naquele momento ele entendeu. Amar não é saber, é aprender, todos os dias, com uma pessoa, com uma xícara de café, com um coração que estava gradualmente se abrindo. Domingo de manhã, o rio estava imerso em uma luz suave e rara. A chuva da noite anterior ainda permanecia nos telhados, nas palmeiras, nas pedras do calçadão, fazendo a cidade parecer como se tivesse acabado de ser banhada em um sonho. Rafael dirigia pela Avenida Atlântica, a janela abaixada para deixar a brisa do mar entrar. O vento trazia o cheiro de sal, de sol, e também o cheiro de café dos pequenos quiosques na orla. Ele sentiu seu peito se expandir, leve, profundo e cheio de uma paz indescritível. O destino de hoje não era um canteiro de obras, nem um escritório, mas o pequeno apartamento de Marina em Santa Teresa, um lugar cheio de cores, onde as paredes eram cobertas de quadros, onde lâmpadas antigas iluminavam com uma luz dourada como um sorriso. Ele estacionou o carro no pé da ladeira de pedra, subiu a pé, ouvindo o som de seus sapatos no chão úmido. Aquela sensação tão simples o fazia sentir-se mais vivo do que nunca. Ela abriu a porta antes que ele pudesse bater. Você está cedo. Ela sorriu. Não queria perder nenhum minuto. Então entra, que hoje tem aula. Desce. Na pequena cozinha, Marina havia arrumado na mesa alguns itens indefinidos. Algumas folhas de papel em branco, alguns lápis de cor, uma garrafa térmica de café aromático e 2 canecas de cerâmica antigas com um coração desbotado. Rafael ergueu uma sobrancelha. Vamos desenhar? Marina assentiu. Hoje não é aula de cozinhar, é de lembrar. Ela se sentou à frente dele, empurrou o papel em sua direção. Desenha algo que te faz sentir vivo. Rafael pegou o lápis, confuso. Fazia muito tempo que ele não desenhava. O trabalho fez com que suas mãos se acostumassem a segurar apenas canetas para assinar. Não sabiam mais como criar algo com o coração. Ele olhou para a página em branco e, sem perceber, ergueu o olhar. Marina o observava, o cabelo levemente bagunçado, os olhos brilhando como se ela fosse a parte mais nova de sua vida. Ele sorriu. Posso te desenhar? Só se for de verdade. Ele começou lentamente. Não era preciso, nem perfeito, mas cada traço trêmulo do lápis carregava calor. Quando ele ergueu o olhar, Marina estava inclinada sobre seu próprio papel. Ela não desenhava uma pessoa, nem uma paisagem, apenas uma janela aberta, e lá fora o sol e o mar. O que é isso? Ele perguntou. É o meu lar, mas não tem ninguém. Tem o vento. Essa resposta fez Rafael sentir um nó na garganta. Ele largou o lápis, olhou para ela por um longo tempo. Marina, você sempre foi assim? Tão aberta, tão leve? Ela riu. Não. Eu era fechada, até perceber que paredes bonitas não significam segurança. Rafael ficou paralisado. Ela estava falando como se falasse por ele. 2 pessoas que temiam se machucar, agora sentadas uma em frente à outra, reaprendendo a coisa mais básica: confiar. Marina se levantou, serviu mais café. Quando entregou a xícara a ele, seus dedos se tocaram. Uma pequena corrente elétrica passou, quente, real, e fez com que ambos ficassem em silêncio. Ela se sentou dizendo baixinho: Sabe o que é o amor, Rafael? Não é fogo nem poesia. É constância. É acordar e querer ficar. Ele abaixou a cabeça, sentindo como se essa frase tivesse acabado de ser gravada em seu coração. Eu nunca quis ficar antes. E agora? Agora. Quero. Marina olhou para ele, a luz refletida em seus olhos. Nada explosivo. Apenas 2 pessoas sentadas no meio da tarde calma do rio. Mas Rafael sabia que aquele era o momento real, quando o amor não era mais um conceito,
mais respiração, presença. Ela colocou uma música baixa. O som suave do violão ecoou. Eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida, eu vou te amar. Marina sorriu, apoiando o queixo na mão. Essa música parece você. Por quê? Porque ela tem medo e coragem ao mesmo tempo. Rafael riu, balançando levemente a cabeça. Acho que estou aprendendo com a professora certa. Então repete comigo. Ela disse, a voz brincando, mas cheia de calor. Amar é verbo, não título. Amar é verbo, ele repetiu olhando diretamente nos olhos dela. E você é minha conjugação favorita. Ela caiu na gargalhada, depois cobriu a boca, as bochechas coradas. Rafael sentiu seu coração derreter. Todas as defesas, todas as barreiras dentro dele, todas haviam se dissolvido em algum momento sem que ele percebesse. A tarde passou. Quando a luz do pôr do sol inundou a janela, eles estavam sentados no chão, costas contra a parede, ouvindo o som de uma nova chuva que caía esporadicamente. Marina encostou a cabeça no ombro dele, sussurrando. Sabe, Rafael, acho que a gente está indo bem. Ele respondeu, a voz grave, mas suave. Sim, pela primeira vez, estou vivendo de verdade. Lá fora, o rio estava tingido de vermelho pelo pôr do sol. Naquele pequeno apartamento, duas pessoas que antes eram solitárias estavam aprendendo a amar, não com a razão, mas ficando, ouvindo, e deixando seus corações baterem naturalmente no mesmo ritmo. E em meio à chuva, ao cheiro quente do café, Rafael percebeu que a felicidade real não era encontrar alguém perfeito, mas encontrar a pessoa que o fazia querer ser a versão mais gentil de si mesmo. Segunda-feira de manhã, o céu do rio brilhava intensamente após a chuva da noite. Rafael Duarte estava em seu escritório no 40 grau andar, onde as janelas de vidro se abriam para uma vista panorâmica do mar azul e dos telhados brilhando ao sol. Mas hoje, ele não via o glamour habitual. A luz o ofuscava, e isso não tinha nada a ver com o sol, mas sim com um telefonema que acabara de terminar. A revista Exame vai fazer uma matéria sobre mim, ele disse a Carla, a voz firme, mas um pouco grave. Excelente notícia, senhor. Uma capa, talvez? Sim, e é isso que me preocupa. And for. Ele pousou o telefone e sentou-se em silêncio. Na tela do computador, o reflexo de seu rosto, um homem cujo nome o Brasil inteiro conhecia, possuidor de bilhões de reais, no comando de um dos maiores grupos imobiliários da América do Sul. Um homem que a imprensa chamava de o arquiteto do futuro. Mas naqueles olhos, Rafael via apenas uma coisa, medo. Ele temia essa verdade. Seu eu verdadeiro, com suas feridas, com as mãos que tremeram ao fazer café, com o olhar caloroso reservado para Marina, ser engolido pelas letras frias no papel de revista. Porque Marina não sabia. Ela só o conhecia como Rafael Duarte, o empresário bem-sucedido, não o homem da lista da Forbes. Ele imaginou o rosto dela se lesse linhas como Rafael Duarte, o bilionário discreto que transformou o horizonte de São Paulo e Rio. O que ela pensaria? Ela ainda o veria como o homem que fazia café desajeitadamente na pequena cozinha, ou veria apenas um representante do mundo que ela sempre dizia ser bonito demais para ser real? Carla bateu à porta. Senhor, o fotógrafo virá amanhã para as fotos preliminares. Cancele. Mas, senhor, diga que vou viajar. Assunto pessoal. Ele se levantou, tirou a gravata, caminhou até a janela. Lá embaixo, o rio se movia incessantemente, mas dentro dele, tudo parecia parado. Pela primeira vez, ele sentiu como o conceito de poder era pesado. Era irônico. Ele havia passado a juventude inteira para ter tudo. Fama, fortuna, controle. E agora tudo isso ameaçava a única coisa que o fazia sentir-se vivo de verdade. Marina. À noite, ela chegou como de costume, trazendo 2 coxinhas e um novo pacote de café em grãos. Rafael a recebeu com um sorriso, mas seu olhar não estava mais em paz. Ela percebeu imediatamente. O que houve? Trabalho. Trabalho não te deixa assim. Fala comigo. Rafael sentou-se, em silêncio por um longo tempo. Uma nova chuva começou a cair do lado de fora da vidraça, caindo ritmicamente como uma melodia triste. Finalmente ele disse, Marina, você sabe que sou empresário, mas há coisas que nunca te contei. Ela se sentou ao lado dele, os olhos suaves. Então me conta agora. Ele respirou fundo, as mãos entrelaçadas. A imprensa vai fazer uma matéria sobre mim, uma capa, e vão expor tudo, números, patrimônios, rankings. E eu tenho medo. Medo de quê? De que você veja isso
e ache que o homem que você conhece não existe, que tudo o que vivemos seja apenas parte de um mundo que não é o seu. Marina olhou para ele por um longo tempo. A chuva lá fora caiu mais forte, como se fizesse fundo para o silêncio dela. Então ela disse baixinho: Rafael, o homem que eu conheço é aquele que queimou pão de queijo, que derramou café, que me escuta quando falo. É o mesmo que está aqui agora. O resto é só ruído. Ele franziu levemente a testa. E se o ruído for alto demais? Então a gente dança mais alto. Rafael riu, a voz embargada, mas sincera. Você é impossível. Sou teimosa, ela disse, porque o amor precisa ser. Ele ficou em silêncio, depois olhou para ela sério. Marina, eu nunca quis esconder quem sou. Só tive medo de perder a única coisa que me faz sentir humano. Ela colocou a mão sobre a dele, dizendo baixinho: Você não vai me perder, porque eu não estou aqui pelo homem das capas de revista. Estou aqui pelo homem que aprendeu a sentir. Lá fora, a chuva diminuiu, lavando a vidraça, deixando para trás gotas límpidas como os olhos dela. Rafael inclinou-se lentamente, beijou a mão dela. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Sei sim, ela respondeu, porque também já tive medo de ser amada por quem eu não era. Eles ficaram sentados em silêncio, apenas com o som da chuva, o tic-tac do relógio e os batimentos cardíacos. Um momento frágil, mas real como a respiração. Naquele silêncio, Rafael soube. Não importava o quão barulhento o mundo lá fora fosse, contanto que ela estivesse ali, ele ainda conseguiria ouvir a si mesmo. 2 dias depois, tudo o que Rafael mais temia aconteceu. Quando ele entrou no escritório pela manhã, Carla já estava esperando, segurando a edição recém-lançada da revista Exame, com sua foto na capa, terno preto, olhar firme, com a cidade do Rio iluminada ao fundo. Acima, o título em letras grandes: Rafael Duarte, o bilionário que mudou o horizonte do Brasil. Seu coração apertou. Ele folheou as páginas, fotos dele em canteiros de obras, em conferências internacionais, ao lado de números. Patrimônio estimado: 9 bilhões de reais. Ele suspirou, sentindo como se todo o seu passado, presente e a frágil relação com Marina tivessem sido arrastados para a luz. Carla disse baixinho, conhecendo seu chefe: Senhor, a matéria é boa. Fala do senhor com respeito, mas fala demais. Ele respondeu, os olhos ainda fixos na última página, onde uma frase fez seu coração disparar. Fontes próximas ao empresário afirmam que, recentemente, uma mulher teria mudado sua vida pessoal. Sem nome, sem foto, mas era o suficiente. O suficiente para todos os outros jornais começarem a investigar. Rafael saiu do escritório, dirigiu sem rumo por 2 horas pelas ruas ensolaradas. Ele parou em frente ao pequeno prédio de Marina, as mãos apertando o volante, os olhos semicerrados. Ele não tinha medo que ela soubesse que ele era rico. Ele tinha medo que ela visse nele a imagem que ele mais odiava, o homem do poder, da distância, da solidão envolta em luxo. Ela abriu a porta antes que ele pudesse bater. Eu vi. Rafael ficou em silêncio, os lábios levemente comprimidos. Quer entrar? Ela perguntou, a voz tão calma que o assustou. Quero. O apartamento dela, como sempre, estava cheio de luz, cheiro de café e a brisa do vento. Mas hoje, a distância entre eles era densa. Marina sentou-se, virando a revista sobre a mesa, onde a foto dele olhava diretamente para a câmera. Você não me contou tudo, ela disse, sem tirar os olhos do papel. Eu ia contar. Ele respondeu baixinho. Quando? Quando eu encontrasse coragem. Ela olhou para ele. O olhar não era de reprovação, apenas triste. Rafael, eu não me importo com o dinheiro. Mas o silêncio machuca. Ele se aproximou, a voz rouca. Eu achei que te proteger era esconder o que o mundo podia fazer com a gente. Mas o amor não se protege, ele se divide. Rafael olhou para ela. Naqueles olhos, ele viu tudo o que temia perder. A ternura, a confiança, o calor. Ele deu mais um passo, tocou a mão dela. Eu te amo, Marina. Mesmo antes de entender o que era isso, eu já amava. Marina estremeceu levemente. Ela não puxou a mão, mas também não respondeu imediatamente. Rafael, o amor precisa de verdade. E você precisa acreditar que eu sou forte o suficiente para lidar com o seu mundo. Ele assentiu, os lábios tremendo, e então disse baixinho, eu tenho medo de te perder, então me segura, mas com confiança, não com medo. Ele a abraçou. Ela permaneceu quieta. Lá fora, o rio continuava vibrante.
o som do samba ecoando de longe como o coração da cidade. No pequeno apartamento, os dois se abraçaram em silêncio, deixando os batimentos cardíacos falarem por eles. Marina encostou a cabeça no ombro dele, sentindo o cheiro de madeira e sal marinho em sua pele. Finalmente ela disse baixinho, como um suspiro: "Você constrói arranha-céus, Rafael, mas o amor é feito de tijolos pequenos, colocados com calma." Ele deu um sorriso fraco, a voz embargada. "Então fica comigo. Me ensina a colocar um por um." "Fico," ela respondeu, "mas quero que o mundo saiba quem você é, não o bilionário, o homem." Eles ficaram sentados por muito tempo, falando sobre não se esconder, não temer a imprensa, não deixar o medo controlar. Marina segurou a mão dele, olhando diretamente em seus olhos. "Amanhã, quando o mundo olhar para você, sorria. Não para eles, para mim." Ovu. Na manhã seguinte, Rafael apareceu na televisão, pela primeira vez não com um terno sério, mas com uma simples camisa branca. Ele falou sobre trabalho, sobre responsabilidade social, e então, quando o entrevistador perguntou sobre a mulher que mudou sua vida, ele não se esquivou. Ele sorriu e disse baixinho: "Ela me ensinou que amor não se compra, se constrói. E eu ainda estou aprendendo." Em Santa Teresa, Marina olhava para a tela, lágrimas escorrendo pelo rosto, ao mesmo tempo orgulhosa e em paz. Lá fora, uma chuva fina caía, como se o rio também estivesse aplaudindo um homem que finalmente aprendeu que a verdadeira força não está no dinheiro ou no poder, mas na coragem de amar de verdade em um mundo que só acredita nas aparências. 3 meses se passaram desde o dia em que Rafael revelou ao mundo seu verdadeiro eu. Não o bilionário, não o arquiteto dos arranha-céus, mas um homem aprendendo a amar. A imprensa, depois de algumas semanas de comoção, também se acalmou. Os sites de notícias encontraram novas histórias. E ele encontrou paz nas pequenas coisas. Uma manhã preparando café lentamente, uma mensagem de bom dia de Marina, o som da risada dela ao telefone. Sua vida, pela primeira vez, tinha um ritmo próprio. Não o ritmo do mercado, mas o do coração. Era um sábado, e o rio estava límpido. Na praia de Ipanema, corredores passavam, e guarda-sóis coloridos pareciam flores desabrochando na areia. Marina estava sentada na varanda do apartamento de Rafael, descalça, desenhando um novo projeto. Ele estava na cozinha, tentando fazer o café da manhã. Ovos, pão e café. A cozinha estava cheia de fumaça, mas ele sorria, porque agora sabia que isso significava que alguém estava vivendo de verdade. "Tá queimando." Marina levantou-se de um salto e correu para dentro, rindo. Rafael tentou esconder a frigideira queimada. Surpresa! Café da manhã para a mulher mais paciente do mundo. E mais corajosa também, ela brincou, porque provar isso exige coragem. Os do Arrihama. Quando a fumaça se dissipou, eles se sentaram para comer perto da janela aberta, a brisa do mar acariciando seus rostos. Rafael olhou para ela, e naquela luz da manhã, tudo pareceu parar. Ele pensou: talvez este fosse o momento que as pessoas chamavam de completo. Não precisava de mais nada, não queria mudar nada. Ele disse baixinho: "Sabe o que é engraçado? Antes eu media sucesso em números. Hoje, eu conto pelas risadas que você me arranca." Marina sorriu, os olhos brilhando. "E eu conto o tempo pelos cafés que a gente compartilha." Rafael pousou o garfo, levantou-se. Foi até o quarto, voltou com uma pequena caixa. Marina pareceu surpresa. "O que é isso?" "Algo que eu venho construindo devagar, como você me ensinou." Ele se sentou na frente dela. Pegou sua mão, seus olhos brilhando com uma luz rara. Não de confiança, mas de fé. "Marina Oliveira," ele disse, a voz grave, mas trêmula. "Você entrou na minha vida como o vento que abre as janelas de uma casa esquecida. Me ensinou que lar não é lugar, é pessoa. Me ensinou que amor é verbo, é paciência, é café coado de manhã. E hoje eu quero te pedir uma coisa." Ele abriu a caixa. Dentro havia um anel pequeno, simples, de ouro pálido, sem nenhuma pedra, apenas com uma inscrição interna: "Aprendendo juntos." Marina levou a mão à boca, lágrimas surgindo, os lábios tremendo. Rafael continuou: "Não sei se vou ser o marido perfeito, mas prometo ser o homem que vai aprender a te amar um pouco melhor todos os dias. Tijolo por tijolo, café por café, riso por riso." Ela estava sem palavras. O vento soprou forte pela janela, fazendo a cortina branca voar como uma vela. Lá fora, o mar brilhava como milhares de espelhos refletindo a felicidade. Marina colocou a mão no rosto dele, sussurrando: "Rafael, eu te disse que amor é constância. Então, sim,
Eu quero Constância com você. Ele riu em meio às lágrimas, deslizando o anel no dedo dela. Encaixou perfeitamente. Marina riu, as lágrimas caindo, seus olhos brilhando como o mar. Rafael beijou a mão dela, sussurrando: "Obrigado por abrir minhas janelas." Ela respondeu, a voz embargada, mas suave: "Obrigado por deixar a luz entrar." Os dois se abraçaram em meio ao som das ondas e ao cheiro de café que ainda pairava no ar. Sem fogos de artifício, sem orquestra, apenas o rio, o mar e os batimentos cardíacos de duas pessoas se tornando um. Lá fora, as gaivotas circulavam sobre a água, um samba suave ecoava ao longe. Rafael sussurrou baixinho no ouvido dela: "Acho que agora entendo o que é amar." Marina riu baixinho. "Não, agora é que começa a aula." Eles riram juntos, abraçando-se com mais força. E o rio, como sempre, continuava cantando, não com música, mas com luz, com vento, com o cheiro de café se espalhando na manhã ensolarada. Naquela noite, o rio estava estranhamente silencioso. Depois do sol brilhante da manhã, a cidade vestiu seu manto aveludado e úmido da noite, onde o mar brilhava com uma luz prateada e o vento trazia o cheiro de sal misturado ao som distante do samba. Na varanda do apartamento do 32 grau andar, Rafael e Marina sentaram-se lado a lado, em meio à luz bruxuleante das velas, de mãos dadas. À frente deles, 2 xícaras de café. Não era café de luxo, apenas o café coado simples que eles sempre preparavam juntos, forte, quente e real. Rafael olhou para a xícara como se visse toda a jornada deles ali. As primeiras gotas escuras caindo sozinhas, as gotas seguintes se misturando, até se tornarem um fluxo único, como duas pessoas que aprenderam a se dissolver uma na outra, não para se perderem, mas para encontrarem a plenitude no outro. "Você percebe?" Marina perguntou baixinho, sua voz se misturando ao som distante das ondas. "Tudo começou com um café." Rafael riu. "E vai continuar com muitos." Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo a cidade respirar. Marina encostou a cabeça no ombro dele, olhos fechados, sentindo o calor e o cheiro de sua pele, misturados com o cheiro de café e o vento. Rafael passou a mão pelos cabelos dela, deslizando pelos fios macios, uma sensação que fez seu coração se contrair, não de paixão, mas de absoluta paz. Ele disse baixinho, quase com medo de quebrar o clima: "Sabe o que eu mais temia? Que tudo isso fosse um sonho." Ela abriu os olhos, olhando para ele. "E se for? Então que não acabe nunca." Marina sorriu, os dedos tocando o rosto dele. "Não é sonho, Rafael. É real porque dói, porque a gente erra, porque o pão queima e o café às vezes fica amargo. Amor de verdade é isso, imperfeito e persistente." Rafael assentiu levemente, o olhar profundo e calmo. Ele olhou para ela, a mulher que havia transformado sua casa fria em um lugar acolhedor, que havia transformado sua solidão em algo que valia a pena viver. Ele pegou a mão dela, dizendo gentilmente: "Marina, eu te prometo uma coisa." "O quê?" "Que todo dia eu vou te escolher de novo, mesmo quando a vida for difícil, mesmo quando o café esfriar. Eu vou lembrar desse momento e escolher você outra vez." Ela prendeu a respiração. Uma lágrima silenciosa caiu sobre os dedos dele. Marina sorriu, sem dizer nada. Ela apenas encostou a cabeça em seu peito, ouvindo seu coração bater, cheio e real. Lá fora, as ondas quebravam regularmente. Sob a lua, o mar do rio parecia um grande espelho refletindo os dois. Rafael virou-se levemente, olhando para ela na pálida luz prateada. "Sabe, quando te conheci, achei que você era uma arquiteta de casas. Agora sei que você é arquiteta de almas." Marina riu, dando-lhe um beijo leve nos lábios. "E você é o construtor mais teimoso que eu já vi." "Teimoso, mas apaixonado." "Então somos dois." Eles riram e depois silenciaram. Silêncio ao som das ondas, dos corações, em um espaço que ninguém queria perturbar. Rafael a abraçou com mais força, seus olhos fixos nos cabelos dela úmidos de orvalho, e sussurrou: "Marina, você sabe o que quero para nós?" "O quê?" "Que a nossa casa nunca perca o cheiro de café e o som de risadas." Ela sorriu entre as lágrimas, assentindo. "Então você já entendeu o segredo." "Qual segredo?" "Que amor não é sobre saber, é sobre lembrar." Eles se beijaram longamente no meio da noite ventosa do rio. Lá embaixo, a cidade continuava acordada, movimentada, brilhante, mas no 32 grau andar, 2 pessoas aprendiam juntas a manter uma chama acesa, não a da paixão ardente,
mas a do calor constante, aquele que faz alguém querer acordar todas as manhãs e preparar uma xícara de café para quem ama. E quando a luz da lua tocou a moldura da janela, Rafael disse baixinho, a voz grave e firme: "Te amo, Marina, por tudo que somos e por tudo que ainda vamos aprender." "Desawan", ela respondeu suavemente, olhos fechados, um sorriso se formando nos lábios. "Então vamos continuar a aula." Lá fora, o vento do rio soprava, uma chuva fina caía como névoa, e o som do mar se misturava com as risadas dos dois. Lá dentro, a pequena vela ainda queimava, o cheiro de café ainda enchia a sala. E naquela luz amarela e fraca, Rafael Duarte, o homem que não sabia amar, finalmente aprendeu a lição mais importante. O amor é um aprendizado para a vida inteira, com uma pessoa, em uma casa com cheiro de café e som de chuva. 6 meses após o pedido de casamento, o outono cobriu o rio com um manto gentil. O ar estava mais leve, o mar mais azul, e as manhãs ao longo da Avenida Atlântica tinham algo mais lento, como se a cidade também quisesse respirar com as duas pessoas que aprendiam a viver devagar no mundo apressado. O apartamento do 32 grau andar, onde antes havia apenas o som do vento e do ar-condicionado, agora havia se tornado um verdadeiro lar. A parede branca e fria fora substituída por um bege quente. Na prateleira, havia porta-retratos dos dois, livros antigos, pequenos vasos de plantas que Marina plantou com as próprias mãos. O canto da cozinha, onde antes havia apenas uma máquina de expresso, agora era um canto vivo, coador de café, chaleira, frigideira de ferro, as pequenas marcas de queimado que Rafael insistia em não pintar por cima. Esta manhã, Rafael acordou cedo, como de costume. Ele preparou o café, o aroma se espalhando pela sala. Marina ainda dormia, o cabelo espalhado no travesseiro, a luz da manhã cobrindo seu rosto como uma seda dourada e macia. Rafael parou por um momento, apenas para observar. Aquela cena, tão simples que qualquer um poderia ignorar, mas para ele era um lembrete de que a felicidade não estava nas coisas grandiosas, mas na respiração mais comum. A pessoa que ele amava ainda estava aqui, ainda vivia, ainda sorria. Ele se aproximou em silêncio, deu um beijo leve em sua testa. Marina se mexeu levemente, sorrindo em seu sonho. "Café? Pronto", ele respondeu, como sempre, forte e doce. Ela abriu os olhos, estendeu a mão para pegar a xícara dele, os olhos semicerrados, o cheiro de café despertando o mundo inteiro lá dentro. "Você sabe que me ganhou por causa disso, né?" Rafael riu. "Então quer dizer que meu império inteiro não vale nada sem o café." "Exato." Os do Arriram. A risada se espalhou pela casa, ecoando como música. Depois do café da manhã, Marina trouxe seus novos desenhos de projeto para a mesa, enquanto Rafael abria o laptop, respondendo a alguns e-mails. Ninguém disse nada, mas ocasionalmente, um leve toque de mãos, um olhar, um sorriso eram suficientes para encher o espaço de amor. Era o tipo de amor que não precisava de palavras, apenas de presença. À tarde, eles foram ao Parque Ibirapuera, onde as folhas amarelas caíam no lago. Marina sentou-se na grama, fazendo alguns rabiscos. Rafael deitou-se, a cabeça no colo dela, olhos voltados para o céu. "Você já pensou", ele disse, "como seria se a gente não tivesse se encontrado?" Ela sorriu levemente, acariciando o cabelo dele. "Você teria continuado construindo prédios, e eu casas. Mas, sem alma, até o dia que a gente ia se cruzar em algum lugar e eu ia te ensinar a fazer café." El Riram. O vento passou, levando suas risadas, misturando-as com o som das crianças brincando perto do lago. O sol se inclinava, espalhando uma luz dourada sobre a água, refletindo em suas mãos entrelaçadas. Rafael disse baixinho, sua voz como uma confissão gentil: "Sabe o que eu aprendi com você?" "O quê?" "Que o amor não é sobre encontrar alguém para viver com a gente. É sobre encontrar alguém com quem a gente não pode imaginar viver sem." "Esdão." Marina ficou em silêncio, seu olhar pousando nele, suave como o pôr do sol. "Então você aprendeu direitinho." Eles ficaram ali, no meio da tarde do rio, como se o mundo inteiro parasse apenas para observá-los. Marina desenhou suavemente um círculo na página e dentro escreveu com letras pequenas: "O amor é a arquitetura do tempo." Ela mostrou o papel para Rafael. Ele leu, assentiu, um sorriso alcançando seus olhos. "Então que o nosso tempo seja infinito." "Oh?" Marina riu. "O tempo nunca é infinito, Rafael, mas o que a gente sente pode ser."
Eles se beijaram, enquanto o céu lentamente se tornava rosa. O vento da tarde trazia o cheiro de flores silvestres, o aroma de café preso em suas roupas, e a música suave de um bar próximo tocava Eu Sei Que Vou Te Amar. Tudo parecia ter se completado, mas não, porque o amor nunca termina. Ele apenas continua, a cada manhã, a cada xícara de café, a cada olhar gentil, como uma bossa nova sem fim, apenas com um refrão que se repete, calmo, suave e profundo. Quando voltaram para casa, as luzes da cidade já estavam acesas como milhares de estrelas artificiais. Rafael segurou a mão de Marina, cruzou a soleira, olhando para o apartamento que antes era sem alma, e agora estava iluminado, cheio de risadas. Ele disse baixinho, quase só para ela ouvir. Agora sim, eu tenho um lar. Marina sorriu, olhou ao redor e respondeu, com uma voz que o rio invejaria por ser tão gentil. E eu, finalmente, encontrei o meu. Lá fora, a primeira chuva da estação caía novamente, leve como um beijo no vidro. Dentro da pequena casa, os dois se abraçaram, ouvindo a chuva e seus corações se fundirem em uma única melodia. E assim, no meio da cidade das chuvas, dos prédios altos e do mar sem fim, eles continuaram a aprender a amar. A cada dia, a cada respiração, para sempre em nós,